Entrando ao vivo, entrando ao vivo. Ah, vou ver se tá todo mundo certinho. E aí, galera, tudo certo? Estamos fazendo uma live nas duas, tá? Tanto pelo meu Instagram e pelo da Cristina. No meu tá um pouquinho mais enquadrado, a Cris um pouquinho mais aberto. E sim, a gente tá na nossa cozinha aqui, tá? Vocês vão entrar na nossa cozinha, na nossa humilde casa, na nossa humilde cozinha. E isso tem um propósito, que tá aqui atrás, tá? Eu vou explicar pra vocês. A gente estava aqui fazendo nossa janta, né? Elaborando a nossa janta. A gente já vai contar o que tá rolando, tá? Vocês já vão entender. Não é uma entrada sem muita programação, é uma entrada quase que esperada, mas a gente não avisou porque o que a gente vai mostrar para vocês, o que a gente vai entregar para vocês de graça aqui no Instagram nesses próximos minutos, é simplesmente sensacional para ajudar vocês na saúde de vocês em 2022. Então, se você quer entrar na sua saúde de 2022 totalmente diferente do que você fez no ano passado, com coisas práticas, pequenas, simples e diretas, então fica na live que eu garanto que vocês vão se beneficiar disso aqui, tá? Se vai deixar gravado ou não, o pessoal sempre pergunta, né? Antes que alguém bote lá, eu falo assim, vai sim ficar gravado. Só que tem diferente. Quem entrar com a gente agora ao vivo, participar aqui com a gente ao vivo, vai ter a possibilidade de tirar suas dúvidas. A gente vai deixar um tempo legal só para dúvidas, tá bom? Então, se vocês querem uma dica prática sobre como melhorar a saúde de vocês, nos 3 principais pilares que a gente trabalha, tá? E depois eu vou explicar para vocês, então fica na live, tá? Nós estamos aqui com a roupa de exercício, a gente acabou de fazer o primeiro treino, o primeiro exercício físico do ano, tá? A gente vai falar depois para vocês também. E já começamos no projeto da alimentação saudável. O que vocês estão vendo aqui no fundo é a nossa cozinha, a gente tem esse quadro, isso aqui não foi colocado para a live, tá? A gente tem esse quadro aqui, claro, ele está apagado, porque a gente vai fazer a aula para vocês. E lá no cantinho, não sei se vocês conseguem ver, tem uma folha, claro que vocês estão vendo branca, mas ela está escrita, é um calendário, embaixo tem um negocinho que a gente guarda umas coisinhas, mas aquela folha branca é um calendário, aquele lá é o calendário de 2022, tá? Calendário do que, Murilo? Meu Deus, eu quero saber, depois eu dou um spoiler simples para vocês por cima, tá? Mas o tema da aula é a sua saúde em 2022, tá? Uma aula extremamente simples, prática, rápida. A gente vai entregar os 3 pilares e dicas, não uma, mas sim 2 dicas para cada pilar. Percebe que vocês vão entender os 3 principais pontos da saúde de vocês, como trabalhar os 3 de forma simples e já colocar isso no cronograma de vocês. Já entrar com tudo em 2022. Pare e pensa comigo. De tudo que você faz na sua vida material, a gente chama de vida terrestre, nessa experiência terrestre que você vive, o seu corpo físico ele é a forma como que você manifesta. Então você está ali dentro, né? Então vou falar pelo Murilo. O Murilo é quem está aqui dentro dessa carcaça, né? Que hoje não fez a barba e trocou de óculos. Esse é o Murilo que vocês conhecem, mas ele está lá dentro, né? Então eu preciso cuidar dessa casca que eu tenho por fora, para poder experimentar a vida terrestre, ok? Para poder experimentar uma viagem maravilhosa, experimentar filhos maravilhosos, experimentar atividade física, experimentar a realização de sonhos, né? Conquistas do seu trabalho, metas que você tem. Então, para e pensa, tudo que você faz na sua vida hoje depende dessa casca, certo? E assim, né? Vai lá, tá? Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Só dá um joinha assim, ó. Eu sei que vocês levantaram a mão, mas vê se vocês estão ouvindo bem, dá um joinha, porque a Cris vai começar a falar agora, a gente está dividindo o som. E ser saudável dá trabalho, né? Só que ser doente também dá trabalho. É aquele... Opa, tava só lá. É aquele paradigma que a gente já fala sempre, né? Não adianta tu ficar ali na zona de conforto, olhar assim, tô com preguiça, não tô afim de fazer. A gente também tem preguiça, a gente também às vezes não tem vontade de fazer tudo, né? Aquela energia, aquela disposição, só que ficar doente dá mais trabalho do que ser saudável. Então é uma coisa que a gente quer convidar vocês literalmente para a cozinha. Eu tô aqui cuidando das panelas, por isso eu tô um pouco sumida. Mas... É de propósito, a Cris está cozinhando, isso. A gente vai mostrar para vocês o que ela está fazendo e por que a gente está fazendo isso, tá? Mas vai acompanhando. Bom, pelo que o pessoal mandou aqui, o áudio tá legal, né? Isso. Então o convite nosso é para melhorar a saúde de vocês em 2022 de uma forma eficiente, baseada nos 3 pilares. Vamos cortar essa introdução, pessoal, só uma coisa eu vou pedir antes, tá? Uma coisinha simples. Vocês sabem que o conteúdo é bom, vocês sabem que o conteúdo vai ser produtivo e vai ser de graça. Então, vocês estão ali tranquilo, provavelmente alguns estão de férias ainda. Pega um aviãozinho aqui embaixo, pessoal, aqui o pessoal do Instagram da Cris, o meu Instagram. Pega um aviãozinho, caminha para pelo menos mais uma pessoa, só para que a pessoa tenha acesso, tá bom? Mas faz isso de coração, não faz porque eu estou pedindo. É chato ficar pedindo para compartilhar, para curtir, para comentar, não sei o que, isso é chato.
Eu quero que você sinta que você precisa ajudar outras pessoas. Eu estava aqui de boa, fazendo meu almoço, fiz meus exercícios, pensei, eu preciso... Minha janta, né? Eu preciso ajudar outras pessoas o máximo que eu posso. E o máximo que eu posso é abrir uma live. Então eu vou abrir uma live. Eu escrevi 3 tópicos, está aqui no meu caderninho aqui do meu lado, vocês não estão vendo? E eu vou colocar os 3 tópicos aqui no quadro para vocês e vocês vão fazer a partir de hoje a parte de saúde, né? Se você está com metas aí para, sei lá, faturamento financeiro, qualquer outra coisa, não me interessa. Isso vocês vão fazer depois. Primeiro vocês têm que cuidar de vocês, tá bom? Então, as metas de saúde eu vou ajudar vocês, tá? Da forma com que a gente sabe, entregando a essência do negócio. Não é o papinho de sempre, não é o basiquinho de sempre, é a essência, o mais importante de tudo, tá bom? Então deixa a live ali ligada, bota o celular no cantinho, se você está fazendo outra coisa, se você está jantando, não tem problema, bota ali no live que você vai pegar as sacadas. E a hora que você pegar as sacadas, você vai anotar e vai começar a fazer, tá bom? Vamos começar então com o primeiro pilar? Podemos começar, pessoal? Todo mundo alinhado? Todo mundo entendeu? Eu quero que vocês fiquem cientes disso. A gente está no Instagram meu aqui, no Instagram da Cris lá, tá? Todo mundo vai conseguir mais ou menos ver e eu vou escrever aqui depois, se vocês tiverem dúvida, no final eu posso bater uma foto do quadro, enquadrar para vocês e mostrar, tá bom? Do meu jeito mesmo, como a gente quer fazer. Bom, vamos para o primeiro pilar. Eu vou introduzir os 3, tá? Ou melhor, os 4 que a gente trabalha na clínica, mas eu vou introduzir os 3 que nós vamos apresentar para vocês hoje. Na clínica, pessoal, a gente trabalha na avaliação dentro do que a gente estuda, das ciências que a gente estuda, são 7 corpos diferentes. Quando a gente fala corpos, é uma forma didática. São como esferas, assim? né? Exatamente, são esferas. São como se a gente fosse dividir. Como você pega lá o corpo físico, por exemplo, você divide lá sistema circulatório, sistema músculo-esquelético, sistema nervoso central. Se faz isso de forma didática, com o objetivo de fazer a pessoa entender. Mas não existe essa divisão. O corpo ele é um só, né? O próprio professor Steele, fundador da osteopatia, falava, nós somos uma unidade. Então quando eu comecei a estudar isso, depois a Cristina veio junto comigo a estudar isso, a gente teve que fazer essas divisões, teve que fundamentar esses pilares de propósito para que as pessoas pudessem entender. Para e pensa comigo, se você chega lá no meu consultório, eu te faço a prescrição, te mando seguir e não te explico nada, você não acredita nisso, você não compra o seu problema para você, isso não te resolve. Então eu preciso ensinar um pouco em saúde, nem que o básico, bem explicado, que é o que vai sair nessa live de hoje, para vocês saírem sabendo, pô, eu estou fazendo tudo pela minha saúde. E vai por mim, a maioria não faz nem o básico. A gente vai ensinar o todo na essência, tá? Na essência, ok? Então, dos 7 corpos, das 7 esferas, das 7 divisões estudadas pela ciência, nós sintetizamos apenas 4. Por que só 4? Porque a dor, o sofrimento, a tristeza, a limitação funcional se manifesta baseada nessas 4. Vou dar um exemplo. Uma dessas esferas, que não é essas 4, é o corpo de conhecimento. Corpo de conhecimento? Como assim, Murilo? Você estuda. Por exemplo, eu estudei fisioterapia. É o meu corpo de conhecimento. Eu estudei para isso, eu me desenvolvi para isso. Mas isso vai me gerar alguma dor física? Não. Isso vai me gerar alguma limitação? Bom, de oportunidades talvez, mas não limitação física. Por isso que nós não passamos isso para as pessoas, como desenvolver o corpo de conhecimento. Só que quando você está nessa live, ouvindo, estudando, você está desenvolvendo ele. Para beneficiar outras esferas, que é o que a gente vai explicar para vocês hoje. Entendeu? Não quero ir muito além nesse tema. Dos 4 pilares que nós trabalhamos na clínica, em ordem de significância, de importância, o primeiro, a parte emocional, que a gente vai explicar para vocês, fiquem tranquilos. O segundo é a parte nutricional ou química. Eu gosto de usar a palavra química, não nutricional, e vai ter um motivo para isso, eu vou explicar para vocês. O corpo energético, que a gente tirou temporariamente dessa live da jogada. Por que, Murilo, tirar o corpo energético? Sendo estudado há mais de 5.000 anos. Ele é muito mais antigo. A medicina moderna, que vocês conhecem, tem por volta de 200 anos. Acho que nem isso tem. Mas por volta de 200 anos no máximo, tá? O corpo energético já é estudado, tratado, avaliado, abordado há mais de 5.000 anos. Talvez até na medicina ayurvédica com 8.000 anos, né? Isso, na medicina ayurvédica eles já explicavam bastante essa parte do corpo energético e principalmente a questão da acupuntura, né? Quando a gente fala em corpo energético não é nada mirabolante, nada esotérico, isso, mas sim a acupuntura com seus pontos de como a energia, a vitalidade circula pelos tecidos, né? E desses existem pontos que tem uma maior concentração, que são chakras que muita gente fala muita coisa aí
que não é nada científico, nada técnico e mistura tudo. E a gente tirou ele, pessoal, a gente tirou ele da jogada para não confundir vocês. Para não começar a virar misticismo, para não começar a virar uma coisa muito bagunçada. O que eu vou explicar para vocês é ciência, é anatomia, é fisiologia, é biomecânica e eu vou entregar a prática. Vocês vão sair daqui fazendo, não é só entender. Até porque se você não entende, você entende, não ensina, não replica, não pratica, você não grava, não muda nada o conteúdo que eu fiz aqui. Capite? Então a gente tirou esse da esfera. E qual que é a última esfera, Murilo? E bem menos significante, o corpo físico. Que é justamente aquilo que vocês muitas vezes se queixam. Ah, Murilo, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor no ombro, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor de cabeça, eu tenho aqui. Essa live vai me ajudar? Com toda absoluta certeza. Porque toda manifestação que você tem física, ela é fruto de outro problema. A gente sempre exclui os traumas da jogada, óbvio, né? Eu caí e quebrei o braço. Então, beleza, é um trauma físico que gerou um problema físico. A maioria das pessoas que está na live, ou que viu, ou que chegou no meu consultório, não é disso. Elas têm dor, têm sofrimento e não sabem de onde vem. Não sabem o que começa e não sabem o que fazer. Se você estudar os corpos, você vai saber de onde vem, de onde começa, o que fazer. E é para isso que a gente está na aula. Então eu selecionei hoje apenas 3 pilares, porque dentro desses 3 pilares estão a maior parte dos problemas que você aí em casa tem. Ok? Então se você chegou na live agora de gaiato, certo? Você entendeu que basicamente com 3 pontos principais, você faz toda a sua saúde em 2022, então agora você entendeu o conteúdo dessa live e a gente vai começar a esmiuçar esses pontos. Só que eu não vou esmiuçar nos mínimos detalhes, vai ser o básico, simples e direto para vocês fazerem bem feito. Então compartilhe o conteúdo porque agora ele vem, ok? Dos 3 pilares, pessoal, a gente vai começar com o mais básico, com o mais simples, com o mais didático, que é o corpo físico, que é o que vocês realmente sentem queixas. Murilo, olha, eu passei o final do ano muito bem, as férias muito bem, tudo certo, mas eu tô quebrada, eu tô quebrado, eu tô cansado, eu tô limitado, eu tô fadigado e eu não sei por onde começar. Eu não sei o que eu faço para sair desse buraco. Vamos começar então com o ponto físico? Vamos começar com o primeiro pilar? Deixa eu pegar aqui o meu gizinho. O primeiro pilar, eu vou botar um Fzinho para vocês já colocarem na agenda de vocês de físico. Cuidar do corpo físico é fundamental. Eu falei para vocês que as outras esferas, elas estão dentro de você. Dentro. O corpo químico está dentro. Depois eu vou explicar. O corpo emocional está dentro. Então, se você não cuida das paredes da sua casa, não adianta pôr os móveis. Há uma boa chance de que se danifique. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vamos cuidar primeiro do corpo físico. No corpo físico existem várias divisões. Várias. A gente poderia falar só do sistema nervoso central, só da parte cardiovascular, só da parte musculoesquelética, só da parte visceral. Pô, daria uma aula aqui de 3 horas. Vocês não vão querer ouvir isso. Vocês não estão com saco para isso, eu garanto que não. Vocês querem, praticidade, aprendizado rápido, tá bom? Então eu separei assim, bom, o que eu posso ensinar para eles que vai fazer a diferença em 2022, que vai melhorar o corpo físico. Lembrando, isso que eu vou ensinar tá livre, tá amplo em relação a doenças e disfunções. Ah, Murilo, minha mãe tem artrose no joelho, aquilo que você vai ensinar pode fazer? Você entende que é um quadro específico? A gente tem que avaliar o paciente? Mas essa live vai ter um momento para dúvidas. Então quem está ao vivo vai poder perguntar. Quem não tiver e vai querer ficar na mamata só vendo conteúdo gravado depois, eu não vou responder, tá? Não vou responder, tá bom? Eu quero que vocês vejam o conteúdo, eu quero que vocês participem do conteúdo. Se eu estou tirando o meu tempo para fazer isso, vocês estão tirando tempo para estar aqui, eu tenho que prestigiar isso. Eu tenho que prestigiar quem está aqui nessa live agora ao vivo, quem está lá naquela live lá ao vivo, beleza? Então no corpo físico eu quero que vocês dividam em 2 estruturas grandes. 2 bem grandona, tá? Bem grandona. Que é basicamente os tecidos de mobilidade, os tecidos de movimento e os fluidos. Olha a divisão gigantesca que eu fiz. Os fluidos são os líquidos do seu corpo. Todos os líquidos. Então eu vou colocar aqui, para facilitar para vocês, tentar de uma forma simples, tá? De uma forma simples. Vamos fazer um risquinho aqui, líquidos. Vocês já vão entender o que isso quer dizer. Líquidos. Depois a Cristina passa para vocês por texto, aí como você achar melhor. Né? Líquidos é o primeiro, e o outro eu vou botar tecidos de mobilidade. Vou botar de mobilidade. Vocês já vão entender o que isso quer dizer, tá? Baseado nesse pilar físico e nesses 2 pontos, você consegue, direta ou indiretamente, auxiliar o seu corpo físico na cura, na manutenção, na melhora, na potencialização. Então são vários níveis. Manter,
promover, potencializar e até curar a maioria dos problemas físicos. É verdade. Com só 2 pontos dentro do físico você faz isso tudo, por incrível que pareça. E é nisso que eu vou explicar para vocês. Então vamos primeiro com os líquidos. Quando você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Murilo, eu tenho tendinite no ombro. Tendinite no ombro. Você entende que a tendinite é uma inflamação e que para ela curar precisa chegar lá sangue, células de defesa, leucócitos, certo? Precisa ser um sangue de boa qualidade. Depois nós vamos chegar nesse ponto também. Drenar sujeira, né? Inflamação que tem ali. Então são os líquidos do seu corpo. Murilo, como eu faço para melhorar isso? Calma, eu já vou explicar, tá? Mas eu quero que você entenda que tudo no seu corpo está baseado em líquidos, certo? Tudo dessa esfera física, com líquidos você consegue melhorar, tá? Que vai entrar também no pilar químico e também vai entrar na outra parte emocional, por incrível que pareça, tá? Então, se você manter os líquidos bem fluídicos é a palavra certa, bem livres, bem móveis, funcionando bem, você auxilia no processo de cura. E aí vem a pergunta, Murilo, como eu melhoro de forma física, não de forma nutricional, de forma física, os líquidos do meu corpo? Sangue venoso, que é um sangue desoxigenado e sem nutrientes. Sangue arterial, que é o sangue vermelho, o sangue forte, é o sangue com nutrientes, com oxigênio. Sistema linfático, linfa nada mais é do que um sistema que está ali para assessorar o sistema nervoso, o sistema arterial, o sistema vascular primário. Ele entra com células de defesa. Então, Murilo, eu estou com uma gripe. Se eu melhorar os meus líquidos, eu melhoro a minha gripe? Sim. Eu estou com dor de cabeça. Se eu melhorar meus líquidos, eu melhoro ela também? Também. Independente se essa causa dessa dor de cabeça é um problema dentário ou é uma sinusite. Você está me entendendo? Eu estou dando uma base. Se você não faz essa base de Jesus Cristo, tu não melhora o resto. Entendeu? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Vocês estão percebendo a profundidade com que eu estou chegando? Eu peguei o ser humano, fatiei em 3 etapas das 7 e dessa uma eu estou dando só 2 pilares. Tá? Não tem como melhorar isso aqui, não. Então, beleza, Murilo. Então eu entendi que sangue arterial, sangue venoso, linfa, líquor. O que é líquor? Líquido que está dentro do sistema nervoso central, lá na sua massa cerebral e na sua medula. Líquor. O líquor, ele nutre o sistema nervoso central. Então, se eu melhorar os fluidos, os líquidos do meu sistema nervoso central, também eu melhoro. Pessoal, só um adendo rápido. Eu tô vendo lá no Instagram da Cristina chovendo coraçãozinho, tá? E no meu eu não tô vendo. Estou magoado. Bom, líquidos. Como que eu melhoro os líquidos, Murilo? Basicamente fazendo eles bombearem. E quem bombeia esses líquidos todos? Todas as artérias, veias, vasos, coração. Através também da irrigação pulmonar, através de todo o sistema cardiopulmonar. Então, por mais repetitivo que seja, se você quer curar todas as inflamações do seu corpo, independente de quais sejam elas, se você quer curar todo o cansaço do seu corpo físico, a primeira coisa que você deve selecionar em 2022, e agora é prática, tá? Prática, que não vai estar escrito, mas depois eu dou um jeito, que eu já preenchi o quadro, né? Prática, são exercícios cardiorrespiratórios. Murilo, exercício cardiorrespiratório é o quê? Que eleve a sua frequência cardíaca a um limiar mais ou menos de 75% do seu máximo, para que os líquidos eles consigam fluir. Então imagina comigo, se eu vou lá e faço um exercício como esse, é só um exemplo, tá? Como esse. Você concorda que lá na minha perna não está mudando muito a circulação? Está mudando um pouco no braço, talvez no tronco, e o mínima coisa a respiração. Porque não é um exercício que tem uma potência para manter os fluidos circulantes, ok? Então, se você não entende o básico de anatomia, se você não entende o básico da importância de fazer exercício cardiorrespiratório, quando alguém falar para você, vai caminhar, vai correr, vai pedalar, para você não responde nada. Para você não responde nada. Você continua no mesmo estágio que você estava antes. E o que eu falei? O conhecimento, quando ele é dado e não posto em prática, não muda de nada. Eu não quero isso, tá? Então, no primeiro pilar, você vai botar lá agora assim, ó. Pega um caderno, ou faz no celular como eu faço. Pega um caderno e escreve lá. Saúde. Pilar 1. Físico. Primeira coisa, um exercício para melhorar a parte dos líquidos do meu corpo. Depois nós vamos falar como melhorar os líquidos. Calma. Tem como melhorar os líquidos de forma não física? Claro que tem, gente. Pelo amor. Mas eu estou falando do pilar físico. Então eu preciso promover um exercício cardiorrespiratório. Vamos direto à quantidade dele, tá? Qual que é a quantidade? Eu recomendo, pessoal, que vocês façam pelo menos 3 vezes por semana, 20 minutinhos, tá? Então, 3 vezes por semana, 20 minutinhos. Coloca na sua agenda. Bruno, eu vou fazer lá
Caminhada. Essa caminhada, pessoal, ela tem que trazer você a 75% do seu máximo. Como que eu faço isso? Como que eu calculo isso? Vou colocar para vocês, é muito simples. Anota aí, tá? Vamos ver se tem um campo aqui para me escrever. Não tem não. Eu já preenchi o quadro. Mas não tem problema, anota aí. 220 é o número, 220. Diminui a tua idade. Vamos dizer que você tem 20 anos. 220 diminui 20, sobra 200. Desse 200 você multiplica por 75. O número que der ali é a frequência cardíaca ideal para você promover um exercício físico de origem cardiorrespiratória que vai manter, promover e potencializar o teu coração. Se você ficar abaixo disso, vai ser que nem o exemplo do braço que eu dei. Não vai chegar sangue aonde deveria chegar, não vai movimentar líquor, linfa, não vai movimentar nada como deveria ser. Como deveria ser, tá bom? E se você for muito acima disso, sei lá, 90%, você sobrecarrega esse sistema e se você não tiver um bom preparo, você mais se machuca do que você se beneficia. Parece muito simples, muito besta essa dica, mas é fundamental, tá? Então alguém escreveu pra mim ali, ó, 220 menos a idade vezes 75%. Perfeito, ó, escreveram lá. Alguém aqui no meu Instagram escreve, eu não vou escrever não, tá? O pessoal tem que interagir mesmo. Escreve aqui embaixo, 220 menos a idade vezes 75%. 3 vezes por semana, coloca lá pra mim por gentileza, 3 vezes por semana, 20 minutinhos, tá bem legal. Mãe, mas só 20 minutos de exercício? Calma, tem o segundo ponto. É, por isso que eu não quero que vocês façam só ele. Tem o segundo ponto. Lembra que eu falei, a primeira coisa é manter os líquidos, tá? Se você tem líquidos bons fluindo, né, líquidos que estão chegando no tecido, ele vai curar. Independente do que seja, ele vai curar, né? Você está lá com queda de cabelo e você quer que chegue mais líquido a nível do couro cabeludo, tem que ter um exercício cardiorrespiratório. Mas é óbvio que isso não é o mais importante para curar uma queda de cabelo. Óbvio que não, tá? Só dei um exemplo. Bruno, então agora vamos para o segundo ponto. Vamos entrar na parte física no segundo ponto. Você tem um corpo físico, você já está fazendo exercício cardiorrespiratório, os líquidos estão chegando. O melhor exercício, na minha opinião, é corrida. O melhor exercício, na minha opinião, é corrida. Mas se for uma caminhada acelerada que leve a 75% do seu máximo, depende do seu nível de condicionamento. Se você é uma pessoa sedentária demais, às vezes só caminhar você já chega em 75%. Depende do seu nível de condicionamento. No meu caso, por exemplo, eu caminhando, gente, pode ser a melhor caminhada do mundo, 7 km por hora, eu não chego. Eu tenho que correr, entendeu? Eu preciso correr. Então, você tem que monitorar. Você é você. Murilo, eu gosto de nadar. Cara, se tu dá 5 braçadas e vai em 90%, não é cardiorrespiratório. Agora, se tu tá lá que nem uma senhorinha na água, só caminhando na água, indo e vindo, e chegou a 75, legal, pra você esse tipo de exercício dá. Então, não interessa o exercício que você faz. Eu gosto de fazer futebol, Murilo. Não é um exercício cardiorrespiratório, meu amigo. Você está se enganando. Você está lá indo pro futebol mais para tomar cerveja, fazer piada com os amigos de qualquer outra coisa do que para sua saúde. Ah, eu gosto de passear, mas você vai passear na rua para ver vitrine? Aí não funciona. Tá? O que eu quero de vocês é um exercício cardiorrespiratório, condicionamento, tá? Quer falar alguma coisa, meu amor? A Cristina está aqui, ela vai me assessorar mais na parte emocional, tá, pessoal? E na parte nutricional que ela vai mostrar para vocês o que ela está fazendo. Se você chegou na live, essa live, no dia, hoje é dia 3, né? Hoje é dia 3. Dia 3 vai mudar o início da sua saúde em 2022. E não seja egoísta, não guarde a live só para você. Compartilhe com as pessoas, tá? Eu não tenho que ficar pedindo esse negócio não, tá? Manda o aviãozinho aqui embaixo, porque a gente só começou, beleza? Então exercício físico, cardiorrespiratório, trabalhando os líquidos é a primeira etapa. Segunda etapa, mobilidade. Dizia uma velha frase que movimento é vida, né? Isso é tradicional. Só que movimento é bom? Para que lesão é boa? Para que quadro é bom? Ai, doutor, esse exercício é bom? Esse é pior? Eu tenho não sei o que lá no joelho, eu tenho não sei o que lá no quadril, não sei o que... Gente, calma. Respira. Assim como eu vou respirar um pouco, tomar uma água, né? É muito a questão também de se manter em movimento e de continuar com todos os fluidos funcionando bem, né? Por que o Murilo introduziu tudo isso? Porque ele falou dessa importância toda. Quando a gente tem, por exemplo, uma intoxicação, né? Tem uma questão na parte química, na parte física, que ele ainda vai aprofundar. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vou passar primeiro aqui e depois lá. Por exemplo, aqui se vocês olharem, tem várias manchinhas. Por quê? O corpo, ele ficou intoxicado com água da piscina, com algumas questões, mar. Isso que a alimentação foi regrada. O fluido já ficou prejudicado
comecei a ter dor de cabeça, uma série de questões. E quando a gente faz a manutenção, faz exercício, a gente soa, a gente mexe todos esses fluidos, o corpo espelha o sentido da pele. Isso quer dizer que tá tudo certo, que tá tudo bom, que as coisas estão funcionando bem. Acho que o Murilo precisa mexer um pouquinho aqui na live dele, mas eu vou continuar lá. Não, vai continuar obrigada, as duas. Kelly. O Murilo tem uma dinâmica muito boa mesmo. Eu tenho que fazer vocês entenderem, entendeu? Só que o meu celular tá ficando sem bateria, então eu estou carregando ele. Mas já tá voltando já. Um minuto para a pausa técnica. Um minuto pra pausa técnica. Isso. Aí, ó. Ali, galera. Ótimo. Tudo se resolve, né? Tudo se resolve. A galera que compartilhou agora e acabou entrando de última hora, né? Os atrasados de plantão, eu agradeço. Porque a gente só quer que vocês tenham acesso a isso aí. Ai, meu celular tá ficando sem bateria, tive que parar. Pessoal, agora voltando então, vamos pra mobilidade. Eu falei dos líquidos, agora vamos pra mobilidade. Você quer agora preservar as outras estruturas. Então, pô, meu, eu tenho dor no cotovelo, tá? Dor no cotovelo, eu tenho dor no ombro. Da mesma forma, eu quero melhorar isso, mas eu não sei a causa. Não tem problema. Se você trabalhar a mobilidade, há uma grande chance de você contribuir. Se você somar com a questão fluídica, com os líquidos, que eu falei anteriormente, há uma grande chance de melhorar. Vamos dar um exemplo. Intoxicação. Exatamente, pelo mesmo exemplo que a Cristina deu da intoxicação. Por exemplo, você está intoxicado, você comeu algumas porcariadas. Se você fizer um exercício físico cardiorrespiratório, você já está promovendo que os líquidos se troquem sozinho dentro da sua natureza e as toxinas vão saindo. É claro que se você usar estratégias químicas, que nós vamos apresentar depois, calma, vai ter isso na segunda etapa aqui, vocês vão ter melhor sucesso. É claro que vai ter. Mas uma coisa de cada vez. Então, se eu tenho uma inflamação, por exemplo, no meu cotovelo ou no meu ombro, e eu quero curar ela, é claro que eu procurar um especialista, um profissional para achar o diagnóstico, fazer a causa primária, tratar tudo isso e ajudar horrores. Mas sabe o que você gosta de fazer? Geralmente, você fala, eu tenho que ir lá, marcar consulta, não sei o quê. Aí você começa a procrastinar, você não faz mudança nenhuma na sua vida. Sabe? Mas é não sei o que. Sabe? Começa, mas eu tenho que fazer o exame, daí demora, não sei o que. O meu problema é outro. Muita desculpa. Começa por você, fala assim, eu tô intoxicado. Se eu começar a fazer o exercício cardiorrespiratório que o Murilo falou, eu vou ajudar 5%. Tá bom. 5 e nada é melhor. Né? Melhor 5% que nada. Esperando que a chance de estar intoxicada é muito grande. É gigantesca. Né? Os temas que a gente separou justamente porque eles são muito comuns, tá? Cosméticos, maquiagem. A gente vai falar tudo isso na etapa 2 já. Então, ainda dentro da etapa 1, na mobilidade. Eu estou lá com uma informação de cotovelo. Murilo, se eu manter o movimento, não é aumentar, não é ganhar mais, não. Se eu manter o movimento dessa estrutura, eu ajudo a curar ela? Sim, em 90% dos casos. 90% dos casos. Tirando os traumas, você ajuda. Então, se você está ali vendo a live, tem dor lombar, você tem dor no joelho, você tem dor no quadril, você tem dor de cabeça, você tem dor cervical, você tem qualquer tipo de dor no seu corpo, se você manter a mobilidade das estruturas, manter a mobilidade, vocês já vão entender o que é isso, tá? Vocês já vão entender o que é um exemplo de mobilidade, a chance de cura é muito maior. Não é alongamento. Escreve grandão pra mim assim, bem grandão aí, não é alongamento, tá? Se eu tivesse um cartaz eu levantava. Não é alongamento, por favor. Entendam, mobilidade é uma coisa, alongamento é outro, tá bom? Por que isso é importante, pessoal? Porque assim, pensa comigo. Se você tá com os fluidos todos funcionando muito bem, tudo funcionando muito bem, quem mantém esses fluidos circulando também são as estruturas locomotoras, né? Então são as articulações, são os músculos, eles bombeiam junto com o sistema cardiovascular e linfático todos esses tecidos, eles bombeiam esses líquidos, então eles ajudam também. Mas quando você mantém a mobilidade de um tecido, e agora a gente vai definir então mobilidade. Olha só um exemplo para vocês entenderem, eu gosto de dar esse exemplo no consultório. Se eu pego a minha mão e faço esse movimento, isso é uma mobilidade ativa. O músculo de cima faz um movimento, de baixo faz o outro. Isso é mobilidade ativa, certo? Mobilidade ativa. Se eu pego e faço isso ou isso, eu estou alongando, que é o que as pessoas gostam de fazer, isso é passivo. O que está acontecendo na tua estrutura lá dentro? No momento que você faz isso aqui, você estira o tecido, certo? Você está indo além da barreira dele, de forma exacerbada, muitas vezes desnecessária, e o seu corpo não vai manter isso. Pô, explica pra mim, se você faz uma conduta para melhorar a sua saúde que não se mantém, pra que serve isso? Nada. Pra nada. Pra nada. Capite? Você tem que fazer algo que mantém. Murilo, hoje eu fui fazer uma corrida, eu fiz 20 minutos. Dali um mês você está fazendo 30. Quer dizer, o que você está fazendo está melhorando alguma estrutura que está te deixando mais condicionado. Concorda? Faz sentido. Então,
eu quero que vocês, a partir de hoje, promovam exercícios de mobilidade ativa. Mas para que estrutura? Para o corpo todo. Como assim? Para o corpo todo. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho a dor no cotovelo de novo e que a causa dela é um problema dentário. Vocês já viram aqui várias vezes, já me ouviram várias vezes, isso não é novidade para ninguém. Se alguém está na live e não entendeu ainda que um dente pode gerar uma dor de joelho, de quadril, de coluna, então não me segue geralmente, né? A pessoa está ali e chegou agora. Mas se você me segue, você sabe que isso pode acontecer. Então, se eu tenho lá um problema no dente, eu não sei, tenho uma dor no cotovelo, eu não sei que são as duas coisas estão ligadas. E eu faço exercícios de mobilidade e para cervical, eu ajudo a corrigir a dor e a projeção dolorosa do cotovelo. Se eu tenho dor no joelho, e o problema é o dente, e eu fiz a mobilidade cervical como o Murilo ensinou, eu ajudo a dor no joelho. Sem saber. Por isso que muita gente faz exercício físico e fala, o exercício físico melhorou a minha dor. Melhorou porque você manteve a mobilidade das estruturas que estão ligadas ao trajeto da biomecânica compensatória, ou seja, das coisas que o seu corpo fez de uma forma simples, para resolver o problema primário, que no seu caso, nesse exemplo que eu dei, era um dente. Claro que é importante você procurar o profissional, localizar a causa primária e tratar o dente, isso é óbvio, mas enquanto você não tem esse diagnóstico, não tem esse acesso, não tem essa informação, você não está apto a isso ainda, vai fazendo a mobilidade. Começa com o básico bem feito funciona. Então, exercícios de mobilidade, pessoal, são exercícios que mantêm a amplitude natural das estruturas locomotoras do seu corpo. Quais estruturas? Por exemplo, o crânio. Vamos de cima para baixo. Opa, de cima para baixo. Deixa eu cortar o fone. Eu vou me agitando aqui e vai, né? Italiano. Vai indo. Italiano que não fala com as mãos, mas é italiano, né? Então, de cima para baixo, vamos do crânio para baixo. Estruturas de movimento. No crânio tem muito movimento, muito movimento. Só que não existe um exercício que eu possa ensinar para vocês. Porém, o exercício respiratório, o simples, já faz isso. Tá, mas se eu orientei para vocês, para os fluidos, fazer exercício cardiorrespiratório, você já está movimentando os ossos cranianos. Katsu, já está resolvido. Tá? Então vai fazer um exercício físico e respira profundamente, que toda a mobilidade das estruturas, músculos, ligamentos, fáscias, tecidos conectivos, envoltórios, camadas meninges, tudo aquilo que vocês nem sequer conhecem da anatomia craniana, vai se movimentar. Sim, perceberam a o crânio importância? se move, né? Sim, o crânio se move. Percebe a importância? É simples, é prático e funciona. Então, beleza, Murilo, então o crânio não precisa me preocupar? Não, deixa quieto, né? Se um dia você tiver um problema, eu vou te ajudar localmente. Mas esquece ele a momento. Agora, da cervical para baixo, meu amigo, só respirar não basta. Só respirar não basta. Então você tem que promover exercícios de mobilidade. Começa com uma coisa simples, por exemplo, não precisa fazer lá um por vez, pra cá, pra lá, meu Murilo, vou levar 3 dias. Não, faz um combinado. Então levanta lá de manhã cedo, vai fazer os 20 minutinhos de atividade física, ou faz à noite, eu prefiro fazer à noite. Faz lá os 20 minutinhos de atividade física e faz o exercício de mobilidade. Faz lá 20 vezes, 10 pra cá, 10 pra lá. Combinado, rotação, inclinação e flexão, rotação, inclinação e flexão. Eu vou fazer para vocês, bem simplesão. 1, 2, lá embaixo. Ninguém está fazendo para mim. Eu estou fazendo ativamente. Eu estou preservando a mobilidade. Mas você tem que entender para que serve. Senão você vai falar, o Murilo está ensinando um alongamento para cervical. Não é alongamento. É mobilidade. E o objetivo é manter e melhorar a mobilidade das estruturas, porque provavelmente muito do teu sofrimento físico está passando por essa estrutura. Passando. Se eu tenho formigamento na mão, fazer isso aqui ajuda, Murilo? Ajuda. Mesmo que você não saiba qual é a causa. Agora, se for uma hérnia extrusa na cervical e você fizer isso, que é o que muita gente faz, você danifica ela. Agora, se eu fizer isso, você não danifica ela. Certo? Você entendeu a importância? Por que eu posso ensinar um troço tão básico para vocês, tão importante, de graça, que você faz em casa e com tanta significância? Escreve aqui no da Cristina, ou no meu, tanto faz, uma dor que você tenha, uma dor, e eu te explico como que simplesmente movimentar a cervical vai melhorar. Independente da dor que você tenha. Murilo, eu tenho constipação. Escreve aí constipação. O intestino preso. E eu te explico a relação. Tá bom? Isso aqui não é básico. Isso aqui é profundo pra caramba. Eu poderia ficar mais 2 horas só falando isso aqui. Então, mobilização, mobilidade, exercícios de movimento. Quais são as práticas que mais fazem isso? O yoga, há sei lá quanto tempo o yoga deve existir. Dor na escápula. Tenho dor na escápula. Ótimo.
A inervação de toda a musculatura que vai para a região escapular, tanto na região assim medial, assim, sai da onde? Do plexo cervical. Se você movimentar em mobilização ativa, eu disse 10, 20, vai lá 30 vezes, faz como você achar melhor. Independente se essa dor na tua escápula está vindo do estômago, se essa dor na tua escápula está vindo do fígado, se essa dor na escápula está vindo de um dente, se essa dor na escápula está vindo de uma hérnia cervical. Adivinha por onde é que ela vai passar essa aferência dolorosa? Pela cervical. Se ela passa por ali e tu está mobilizando ela, a chance de você aliviar seu problema é grande. É claro que de boa vontade minha eu te digo assim, marca uma consulta. Eu vou te avaliar e vou te dizer qual é a causa. Mas enquanto você não tem condições, ou achou qualquer outra justificativa, né, no seu mundo maravilhoso para não fazer um cuidado da sua saúde, vai fazendo o básico. O básico bem feito já ajuda, já funciona. Você entendeu? Então, né, não tem desculpa. A mobilidade para cervical, abre para o tórax. Ó, quer ver que simples? Gente, isso aqui é básico, tá? Qualquer profissional da área da saúde sabe. Fisioterapeuta, profissional de educação física, tá? Então, coloca a mão ali, ó, e trabalha, por exemplo, só rotação, só inclinação, trabalha inclinação com rotação, mobilidade nesse sentido, ó, pro outro lado lá, bem simples, ou só gira o tronco para um lado, só gira o tronco para o outro. Quantas vezes você sentir que é necessário para preservar a mobilidade? Você acordou meio duro, meio travado, gira lá para um lado bem, gira para o outro lado bem. A live não é para ensinar exercício, é para ensinar a importância de fazer isso aqui. Se eu for ensinar exercício aqui, nós vamos ficar até amanhã. Sim, inclusive quando combinado com exercício respiratório, já auxilia um monte em questão da meditação, do se sentir bem, do relaxamento. A gente vai chegar lá nesse ponto sobre a parte emocional. O que a Cristina está adiantando é que isso tudo vai ser somado numa sopinha só de letrinha até o final na parte emocional. Então se você ficar na live até o final, você vai entender como somar isso, com os outros isso, com o último isso e fazer uma sopa só. Botar no seu calendário e fazer e falar, meu caramba, com 3 pontos desse eu estou fazendo a minha saúde inteirinha de 2022. De graça. Tá? É o básico. Vamos seguir para o ponto número 2, pessoal, senão a gente vai demorar muito na live. Então você entendeu que a primeira esfera do corpo é o físico. Do físico você tem que trabalhar os líquidos com exercício cardiorrespiratório. Então é uma bike, uma esteira, uma corrida, 3 vezes por semana, 20 minutos, fazendo aquele cálculozinho que eu falei da frequência cardíaca. E você entendeu que mobilidade é fundamental. É fundamental. Eu, por exemplo, eu faço 20 minutos de corrida e faço mais 30, 40 minutos de exercícios ativos de mobilidade. Que pode ser, por exemplo, musculação. No meu caso, musculação. Pode ser yoga, pode ser pilates, pode ser qualquer outra coisa, mas tem que ser ativo. Ativo. Ah, doutor, eu faço RPG para melhorar minha postura. A gente pode entrar no assunto se você quiser, mas você não está fazendo o que eu falei. Eu quero que você faça ativo, tá bom? Pensa bem. A yoga é algo milenar. Milenar. Trabalha respiração e mobilidade. Não precisa mais de explicação do que isso. Posso trazer a anatomia que vocês quiserem, tá bom? Vamos para a etapa 2. Pessoal, entendeu? Quem entendeu, diz assim, ó. Quem entendeu, escreve 2. Quem não entendeu, escreve 1. Bota 2 para quem entendeu, 1 para quem não entendeu. Só para ter uma ideia se o conhecimento está mais ou menos nivelado, se vocês estão acompanhando o raciocínio, tá? Depois nós vamos fazer uma síntese, tá? O pessoal vai mandando dúvida que a Cris está vendo aqui do lado, tá? Ela está cozinhando aqui, né? Por incrível que pareça, e fazendo o barco andar. A Kelly mandou que vai marcar consulta, mas que não pode fazer corrida ou qualquer exercício de maior impacto devido a uma lesão no joelho. Isso. E aí bicicleta sentada e parada você também não pode fazer. É isso? Andar na piscina, andar que nem eu dei exemplo, você também não pode fazer? Será que isso é desculpa? Falta de orientação. Ah, mas doutor, vai detonar meu joelho. Você quer esperar seu coração infartar para cuidar do seu joelho? Explica para mim. Você entendeu? A desculpa aparecendo? Eu quero que você cure seu joelho. Eu quero que você cure essa lesão. Eu quero que você fique saudável. É para isso que eu trabalho. Mas eu quero que você não invente desculpa para não cuidar da sua saúde. Primeiro você vai iniciar uma atividade dentro do que você consegue. Depois, à medida que você vai entendendo do seu corpo, você vai aprofundando, você vai procurando os profissionais para te ajudar. Ok? Então, marca a consulta, eu teria o maior imenso prazer em te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero ajudar todo mundo, o maior número de pessoas possíveis, mas eu quero que cada um se ajude. Se você não entendeu isso e não vai fazer o básico, bem feito, talvez o avançado, que é o que eu vou fazer contigo lá no consultório, não vai te fazer sentido nenhum. Você vai chegar no consultório, eu vou te explicar que o teu problema veio de uma sinusite, que você precisa largar o leite, você vai falar assim, esse cara é louco, minha dor é no joelho. Beleza. Vou para a parte química. A parte química é sensacional, me arrepio só de pensar.
Na parte química, gente, que eu criei aqui o que você. Como é que eu vou resumir, dar uma dica prática pro povo disso daqui? Parte química, pessoal, é tudo que acontece dentro do seu organismo com o que você dá de nutriente para ele. Como assim nutriente, Murilo? Você está na presença de uma pessoa ruim, é uma nutrição ruim de energia. Mas não é dessa nutrição que eu estou falando. Eu falo da nutrição dos alimentos. E todo mundo sabe que comer bem é importante, que fazer dieta é importante, que comer os vitaminas é importante. Todo mundo sabe dessa ladainha. Eu quero encurtar o processo e entregar para vocês os dois pilares mais importantes. Então vamos lá. Vamos primeiro colocar aqui, ó, a etapa número 2, né, como eu fiz aqui. O número 2 é o químico. Então você vai fazer um Qzinho lá pro químico, tá? Ou nutricional, escreve um N, faz como você quiser. Mas você tem que fazer alguma coisa em 2022 dentro desse pilar. Se você fizer esse e não fizer esse, você está fazendo mancada. É sério mesmo. Esse aqui, lembra que eu expliquei? Emocional, nutricional, que é o químico, aí a gente pulou energético e foi pro físico. Eu comecei do mais básico. Se você fizer o basiquinho aqui e não fizer esse, vai ter dano. Então se você chegou na live e não tá vendo esse, você vai perder a maior parte do conteúdo, tá bom? Químico. Murilo, o que é o químico? Toda a parte nutricional. Todas as vitaminas, minerais, aminoácidos, coenzimas, água, sais minerais, tudo isso é importante. Então você precisa pensar em como que isso está chegando para você. E aqui eu separei o básico, que é a alimentação. Que dieta que eu sigo, doutor? Eu quero emagrecer, não sei o quê. E aí 1000 perguntas vão chover nesse negócio. Estamos falando em saúde. Eu tenho muito magro doente e gordinho saudável no consultório. Eu tenho muito gordo desnutrido, certo? Muito gordo desnutrido e magrinho, 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 impecável nos exames, impecável na avaliação, impecável na função, impecável em questão de dor. Por quê? Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Tá? Ser gordo não quer dizer que é doente, mas também não quer dizer que é saudável. Existe uma propensão, sim. Pessoas obesas têm mais propensão a ter doenças. Mas se você fizer um cuidado adequado na parte química, você pode ter um excesso de gordura e ser extremamente saudável. Tá? Então cuidado com esse julgamento aí errado, tá bom? Então na parte química o mais importante é a alimentação, o programa alimentar, que é conhecido como dieta. Só que a palavra dieta eu não uso muito, pessoal, porque dieta te dá a ideia de algo que você vai fazer por um período e parar, burrice. Escreve aí, dieta igual burrice. Pode escrever do lado aí, bota lá, dieta igual burrice. É sério, não funciona. Não existe dieta que funciona. O que existe é mudança de hábito. Ou você muda o hábito e implementa um hábito duradouro, ou você nem precisa fazer. É sério, não precisa fazer. Não precisa. É claro que existem ressalvas. É claro que um dia você pode tomar uma cervejinha, um dia você pode comer um x-salada. É claro, assim, todo mundo é filho de Deus e todo mundo quer experimentar as coisas boas da vida também. Boas entre aspas, né? Mas não tem problema. Mas eu quero que você entenda que se você não ter uma mudança de hábito, não vai mudar para você a parte química. Se você é daquele cara que fala assim, Murilo, não, mas eu como 3 vezes por dia, como carne e salada, mas adoro tomar um copinho de café com leite todo dia. Então, continua fazendo a mesma coisa que você vem fazendo em sua saúde aqui, ó. Isso aqui não vai dar porra nenhuma. Nada. Porque o primeiro ponto dentro da parte nutricional é ter um programa alimentar adequado. E quando a gente fala de um programa alimentar adequado, é seguir o básico. O básico que funciona já é feito há milhares de anos, baseado na evolução humana. O que o ser humano é? Caçador e coletor. Há milhares de anos. Então, se você tem ali 60 anos, 50 anos, 30 anos, 80, 100 anos de idade, você é nada perto da evolução humana. Não tenta ficar brigando. Ai, Murilo, eu vi que é bom só comer fruta. Cara, há milhares de anos o ser humano come só fruta? Acorda. Ah, eu entrei na onda do vegetarianismo, agora eu não como mais carne vermelha, né? Às vezes eu como um ovo, sei lá como é que se chama essas coisas loucas. Não esquece, você nem essa ideia dessa dieta, digamos assim, não tem idade para isso, nem você tem idade para isso. O ser humano, na sua fisiologia, ele é caçador-coletor, ele age baseado nesses instintos. Então não vou explicar a evolução humana, não vou explicar a anatomia, não vou ficar dando motivo para você comer como tem que comer. Eu vou te explicar o que é a dieta cetogênica, que é o que a gente prega no consultório, que é o que funciona, que é o que respeita a fisiologia. Você entendeu? Fisiologia quer dizer como funciona naturalmente no corpo, tá? Então, a fisiologia do ser humano é caçar e coletar. Então, a sua, a partir de hoje, é caçar e coletar. Ponto final. Como você não sai mais para correr atrás da caça, você tem que de vez em quando correr sozinho. Sem motivo nenhum. Capite? Lembra? Tá bom? Isso vai complementar isso. Então eu quero que a partir de hoje você entre na dieta cetogênica, na programação, na mudança de hábito que é a cetogênica. O que é cetogênica, Murilo? Altas concentrações de proteína e altas concentrações de gordura.
Proteína, basicamente, é o que dá estrutura. Então você quer pele, músculo, osso, ligamento, cabelo, dente, você quer estrutura? Proteína. Gordura, dá energia. O ácido graxo, a gordura, dá energia. Mas e o carboidrato, Murilo? Já vamos entrar nesse assunto, mas vamos entrar rápido. Então eu quero que vocês entendam o básico de alimentação. O básico de alimentação é aumentar a proteína, aumentar a gordura e baixar o carboidrato. Só que esses processos todos, eles precisam de enzimas. Enzimas são coisinhas que quebram, que aceleram o processo. E entenda desse jeito. Tudo no seu corpo, para ser processado, precisa ter uma certa velocidade. E se ela não acompanha essa velocidade, ela não funciona. Isso é chamado de metabolismo. Então, o metabolismo é a forma que você tem, o mecanismo que o seu corpo faz para processar e a velocidade com que ele processa os alimentos para gerar uma finalidade, que é gerar energia. Basicamente isso. E estrutura, né? Então, meu metabolismo é lento. Então quer dizer que você ganha menos músculo, você emagrece menos, você tem menos energia, porque o seu metabolismo está lento. Mas seu metabolismo está lento porque você não está consumindo aquilo que ele precisa para ficar rápido, que são os micronutrientes. E os micronutrientes, como eu falei, basicamente, primeiro, macronutriente, proteína e gordura, e os micronutrientes são as vitaminas e minerais que vocês encontram nas frutas e na salada, que são as coisas que você coleta. Então você caça um animal para ter proteína e gordura, e você coleta frutas e verduras para ter micronutrientes. Show de bola. Percebe como já resolveu? Eventualmente, e aqui esse detalhe, eventualmente o ser humano primitivo tinha lá acesso a um tubérculo, um aipim, uma batata. Ele não plantava. Plantio veio depois. Isso é outra história, né? Ele não tinha como produzir um salgadinho, ele não tinha como produzir uma lasanha, tá? Então, eventualmente, as pessoas... Mas, Murilo, para que serve então o carboidrato? Para isso que eu estou fazendo agora. Que é entrar em estado de luta, estar em estado de combate, entrar em estado de alerta, para promover uma atividade por 1, 2 horas que seja. Vocês entenderam? Então, se você vai dormir, você não vai entrar nesse estágio. É burrice comer carboidrato. Se você não vai entrar no mecanismo de trabalho, é burrice. E há ressalvas. Por quê? Poxa, para você comer, vamos botar ali, 100 calorias, por exemplo, com um carboidrato simples, uma fatia de pão. Dependendo do pão, né? Uma fatia de pão. Quer dizer que uma fatia de pão vai ter entre 80 e 100 calorias de carboidrato simples, que vai entrar na tua corrente sanguínea, vai te dar um alerta e vai te dar uma energia para tu trabalhar. Por isso que você pode fazer o uso, por exemplo, de uma fatia de pão com mel, que é açúcar, é carboidrato, antes do treino de musculação. Porque você vai gastar a cápsula, você vai queimar isso. Agora, fazer isso para dormir, 2 ainda mais, né, que nem o povo faz, 2 fatias de pão, correndo na esteira, tu vai levar mais ou menos, correndo, tá? Mais ou menos 20 minutos. Percebe a ignorância de tentar usar isso aqui, exercício cardiorrespiratório, para tentar baixar a gordura? Nem vamos entrar nesse assunto. Então, a partir de hoje, em 2022, você vai iniciar uma dieta cetogênica. Você vai comer mais carne, mais ovo, todo tipo de carne, tá? Porco, peixe, frango, o que você quiser comer aí, sendo animal tá valendo. 3 vezes por dia. Café da manhã, almoço e janta. Não adianta discutir. É a partir de hoje, 2022, se você for no meu consultório, eu vou te falar isso. Se você for no meu consultório e não quiser fazer isso, nem precisa marcar consulta. Você vai jogar Nem dinheiro pra parte fora. emocional. A parte emocional vai caber junto dessa história toda. Vocês não fazem ideia. A Cristina vai conectar para vocês. Então esses 3 pontos, essas 3 básicas coisas que a gente está ensinando para vocês são fundamentais para a saúde. Tá? Fundamentais. Dieta cetogênica, aumentar a proteína, carne, ovo, nesse sentido. Aumentar as gorduras boas. Gorduras boas você tem de gordura animal, né? Gordura de origem animal, que é a gordura da própria carne. Você também tem gordura de origem vegetal, que é o abacate, é o coco, as castanhas, as nozes, as sementes, o azeite de oliva. Gente, vocês não fazem ideia o quanto faz de diferença um mix de sementes na sua salada. Vem cá, Cris, dá um toque para eles na parte nutricional. Eu vou dar um toque mostrando isso daqui, né? Que agora vai pro forno. Isso, mostra lá. Porque a gente tem o conceito de que ser saudável é comer e fazer dieta, né? É comer frango com batata doce e brócolis cozido. É uma coisa sem gosto, uma coisa totalmente fora da curva, né? E quando a gente faz, por exemplo, aqui a pizza. Estão vendo que é pizza, frango, pessoal? Pizza. A gente vai comer pizza, só que é uma pizza que não tem carboidrato adicionado. É Vocês frango. A massa. A massa é frango, ovo e um parmesão bem curado, né? É só isso. Ótimo. Carne, gordura boa. O que é azeitona, pessoal? Azeitona. Gordura boa.
É uma oleaginosa, azeitona. É Tá? algo que a gente coleta, né? Percebe? Tudo que está ali está produzido, certo? Produzido, mas basicamente é caçado e coletado. Como você vai comer, aí é com você. É claro Vai que há da ressalvas. criatividade, né? Vai da criatividade. É claro que há ressalvas. Ai, não, desculpa, né? Todo mundo com desculpa. Ai, doutor, eu não sei como fazer. Eu não conheço dieta assim. Eu não sei qual é o prato que é bom. Eu não sei misturar as coisas. Eu não gosto de cozinhar. Cara, de novo, um monte de desculpa inútil. Existe um material, eu não estou aqui para vender, eu nem quero vender, tá? Não quero vender, mas eu quero que vocês saibam que existe. Existe um material, você vai no link da minha bio, depois que a aula acabar, você vai no link da minha bio ou no link da bio da Cristina, tem lá o e-book de receitas dela, por R$29,90, vai lá embaixo se você quer, tá bom? Mas eu quero que você entenda que você precisa mudar essa alimentação. Se você costuma comer muita farinha branca, muito produto industrializado, muito corante, muito conservante, e gente, passa batido. Passa batido, tá? Ai, Murilo, eu adoro aquela pasta de amendoim. Aí você vai ver lá, tem xarope de milho atrás. Tem edulcorante. Tem um monte de porcariada ali dentro. Tu tem que cuidar com a procedência dos teus alimentos. Então, se você olhou pro seu prato, viu que nele, pelo menos ali, metade dele é salada, vitamina e mineral, que, por exemplo, no almoço e na janta. Viu que a outra metade, 70% é proteína, carne ou ovo. E que aqueles pouquinho que sobrou do prato ali é um carboidrato para te dar um up, tranquilo. Então quer dizer que se eu comer, Murilo, de manhã cedo, um omelete com 3 ovos, uma tapioca com pasta de amendoim, eu estou fazendo certo? Sim. Percebe o que eu falei? 3 ovos, proteína, gordura. A gema do ovo é gordura. Proteína e gordura, certo? A gordura que vai ser utilizada na tapioca, ali, assim no caso, é a pasta de amendoim. Ela é gordura. Mas a tapioca é carboidrato, Murilo. Sim, carboidrato complexo. Ela vem lá da mandioca. É complexo. Complexo quer dizer que é elaborado, é difícil para o organismo absorver. Ela não vai entrar assim, que nem o pão. Ela vai entrar um pouco mais lento. Mesmo assim é carboidrato. Se você exagerar na quantidade, você engorda. Mas você pode, é o que eu falo assim, você não precisa cortar 100% do carboidrato. Né? Ah, mas a dieta cetogênica não é assim, Bruno? É. Só que se tu fizer 100% de um jeito que tu não consegue manter, isso não é mudança de hábito. Isso é dieta, e dieta não funciona. O que funciona é mudança de hábito. Ok? Você tem que adestrar o seu corpo a gostar das coisas. Quando você adestra ele e você diz pra ele, cara, é assim que você comia 10 mil anos atrás? É, então é assim que eu vou te manter. Basicamente, né? Se tem na natureza, é bom. eu posso comer. É bom. Se tem na natureza, é bom. Agora, a quantidade, aí é outros 500. Aí você precisa procurar um profissional. Ok? Eu vou pular a etapa da dieta, porque se vocês não entenderam até aqui o básico, vou botar aqui, ó. Né? Então, primeiro ponto, vou botar aqui um Dzinho, dieta cetogênica. Tá? Assim aqui tá bom. E baixo em carbo, né? Mas vocês entenderam que isso aqui é o básico. Dieta cetogênica. Segundo ponto, pessoal, que botaram aqui. Suplementação. Sempre aparece esse tópico, né? Ai, doutor, mas eu sei que se eu usar o suplemento A, B, C e D, vai resolver esse problema, vai ajudar esse problema. Você mesmo prescreve, doutor Murilo? Claro que sim. Eu prescrevo para complementar. Se você pesquisar agora lá na Anvisa, o que é um suplemento? Um nutracêutico, ele é vendido como alimento. Tanto que não é necessário nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma autorização para isso. Você abre uma loja, bota lá e vende e deu. Ok? Porque o suplemento ele é para complementar. Mas ele é para complementar o que, Murilo? É para complementar o fato de eu não comer? Isso também é burrice. Eu não como carne vermelha, então eu vou tomar pro resto da vida vitamina B12. Pasmem vocês, não é a cura, gente. Não é assim que funciona. Tá? Não dá para agora você colocar tudo dentro de um tubo, dentro de um pote, e falar assim, não vou comer mais nada, manipular tudo, suplemento e vou comer. Vocês entendem que pegar uma cápsula e o meu estômago quebrar ela, o meu intestino quebrar ela, é diferente de ele pegar um pedaço desse tamanho de bife e quebrar? Percebe que a lise dessas proteínas, a quebra desses conteúdos, dessas estruturas é diferente? Mesmo que a indústria de laboratório seja perfeita, é diferente. Não é fisiológico? Não é fisiológico. A mesma coisa eu falo para os meus pacientes. Doutor, eu tomo há 3 anos já ômega 3. Todo dia. Que legal, que bom, né? Para variar, você toma todo dia de manhã? Todo dia de manhã. Pô, que bacana. Você acha mesmo que o ser humano primitivo, lá 10 mil anos atrás, todo dia às 10 horas da manhã ele tinha um peixinho fresco na mesa? Que é de onde vem o ômega 3, né? Vem das algas que o peixe come, enfim, você sabe. Não tinha. É patético isso. É patético. Tá? Então quer dizer que usar suplementação de forma contínua também não é benéfico? Nunca foi. Nunca foi. Ajuda, mas não é a cura. Eu uso a suplementação com o objetivo de corrigir, de curar, de melhorar, de potencializar
problemas que as vísceras têm, os órgãos têm, as estruturas do corpo têm. Então se você está lá com uma inflamação muito crônica do intestino grosso, por exemplo... Tá pausando ali. Isso, bota o carregador lá. Do intestino grosso, usar um óleo de coco, usar um ômega 3 vai ajudar muito. Mas é para um momento, depois eu retiro isso. Tá bom? Só que nessa parte da esfera de suplementação, o que eu separei para vocês? Eu falei que tem uma prática, né? O que eu separei para vocês? O que mais aconteceu no final do ano com a maioria das pessoas? Comeu um monte de porcaria, comeu fora num monte de outro lugar que você não sabe o que está sendo feito, encheu o cu de cerveja, né? Comeu um monte de porcariada. Então, você se intoxicou. Veja que a minha esposa, cuidando com a alimentação, comendo tudo certinho, se intoxicou com a água da piscina, com a água do mar, né? Com alguns alimentos que você vai comer fora em ambientes que você não sabe bem qual é a higiene. Se você parar e pensar, as toxinas, elas são abundantes demais, gente. Demais, demais. Hoje eu gravei um vídeo só para explicar, gravei, não vai ao ar hoje, obviamente, vai daqui a alguns dias, só para explicar quanto que uma amálgama intoxica o indivíduo, tá? Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que durante esse período que vocês estão vivendo agora, de final de ano, início de ano, troca desse processo todo, se intoxicar é normal. Então eu vou dar uma dica prática para vocês para toxinas, tá bom? Toxinas. Que toxinas que eu preciso tirar, Murilo? Olha, basicamente metais tóxicos, tá? É muito difícil, pessoal, você ter outro tipo de toxina. Existem vários tipos, por exemplo, você pega lá uma garrafa d'água, que ela veio numa embalagem de plástico. Lá existe o bisfenol, que é tóxico. Mas, assim como outros metais tóxicos, assim como outras toxinas, você tem estratégias na natureza para tirar isso. Eu gosto de utilizar, funciona muito, é extremamente barato para tirar a maioria dos metais tóxicos do corpo, principalmente os mais líquidos, como é o caso do mercúrio. Então o mercúrio, que é abundante nos peixes, na água, tá? Ele está o tempo todo, está nas amálgamas que eu acabei de falar, né? O mercúrio, eu gosto de utilizar a tintura de coentro, tá? A tintura de coentro, na minha opinião, é uma coisa muito simples, muito barata, você pode manipular, tá? Você vai numa farmácia de manipulação e vai falar, ó, eu quero 50%, uma solução manipulada de tintura de coentro, 50% tintura de coentro, 50% própolis. Porque o própolis, Murilo, que a maioria das pessoas que já está intoxicada, o sistema imune já deprimiu um pouquinho. E você usar o própolis, ele é antibacteriano, antifúngico, antiviral também, né? Mas é antifúngico, bacteriano mais, tá? Então você já consegue matar os dois numa paulada só. É uma coisa que vai te custar R$20, R$25, é um vidrinho. Você vai tomar ali 15, 20 gotas, pode tomar uma vez por dia, misturar no chá, no café, na água, que vai dar boa, tá? Tenta apoiar aqui, meu anjo. Aí, por aí, tenta ajustar lá. Não, para você poder entrar na live. Então, o que eu quero que vocês entendam é que usar uma simples tintura de coentro, tá? Que se você manipula, eu tenho no consultório pronto também, porque eu passo para a maioria dos meus pacientes, porque funciona, obviamente, vai ajudar muito no processo de detoxificação. Então, se você quer melhorar no ano 2020, o segundo pilar, que é a parte química, a parte nutricional, começa comendo direito, gordura, proteína, vitamina e mineral, na concentração certa, reduzindo o carboidrato, excluindo as porcariadas que você come aí no dia a dia, excesso de toxina, essas coisas industrializadas, exclui essa porcariada toda e começa a usar uma suplementação para quelar, capturar toxinas, porque infelizmente, por mais perfeito que seja a criação, por mais perfeito que Deus nos fez, tá? Infelizmente não existe uma célula especializada, uma célula, eu digo, um elemento figurado, um leucócito, por exemplo, uma célula de defesa específica para ir lá e capturar o mercúrio, para capturar o chumbo, capturar o cádmio e o arsênico. Não existe. Você precisa usar substâncias que estão na natureza, coletar elas. O coentro é uma delas, ok? Eu poderia dar mais umas 10 estratégias aqui diferentes, a gente tem suplementação só para isso, fórmula só para isso, mas não quero que vocês se intoxiquem com um monte de coisa. Tem gente que toma vitamina para dar com pau e até está intoxicado com essas vitaminas. Por incrível que pareça, dá para se intoxicar com vitaminas. Tá torto lá. Então, acho válido vocês saberem de uma estratégia, mas não ficar bitolado, tá bom? Essa é a segunda situação, segundo pilar, segunda subdivisão. Vamos entrar no último pilar, depois a gente faz um reprise rápido, tá bom? Agora a gente entrou, pessoal, no terceiro pilar, que é a parte emocional. Eu diria que o mais importante, a gente veio de trás para frente. O emocional. Porque, como eu falei para vocês desde o começo, lá não dá para ver mais, que ele está torto de novo. Como eu falei para vocês desde o começo, você não é isso, tenta apoiar lá. Você não é isso que você vê na frente do espelho. Você é aquilo que está dentro disso. Você está dentro. Eu, Murilo, estou lá dentro. Eu falei isso no começo da aula, gente. E abre a mente para isso, por favor. Vou falar uma frase para vocês que a Cristina vai explicar mais adiante.
Anota, pode anotar, tá? Pode escrever que isso aqui é bem profundo. Peguei num livro, estou estudando sobre essa parte. Quem me conhece sabe que eu já não estudo. Isso aqui que eu falei pra vocês, pessoal, eu quase não estudo mais. E não é pra me gabar, não tem nada de... Não quero nem longe de mim ficar me gabando de qualquer porcaria. Isso eu quase não estudo mais. De vez em quando é uma revisadinha, né? Vai um pouquinho. Mas hoje a gente estuda muito como entender lá dentro quem a gente é. Porque esse é o segredo da vida. Anota a frase que eu vou falar pra vocês. O segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. Repito, o segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe a morte. Se vocês querem que eu explique essa parte um pouco mais profunda, marca número 1 pra mim, tá? Eu preciso ver a interação dessa galera. Eu não gosto desse negócio de eu ficar só falando. Primeiro que a gente sabe que isso aqui é quase um monólogo, né? O cara só fala, né? Mas eu quero ver o 1, tá? Se vocês querem que eu explique a frase de forma mais profunda, eu quero ver o número 1. Só bota o número 1 no comentário, tá bom? Se eu ver isso aí, eu falo pra vocês o que é. Parte emocional, terceiro pilar, o mais importante de todos, tá? A Cristina vai explicar pra vocês, eu só vou dar os tópicos. Eu comigo mesmo, olha como é profundo, eu comigo mesmo e eu socialmente, com as pessoas que eu me relaciono, tá bom? Agora a Cristina fala pra vocês. Vamos lá, só um? Ah, quero mais um. Pode entrar, pode entrar. Explica aí, depois eu volto. Depois eu volto, tá? Não se... Olha, tem alguns um aí, eu tô gostando de ver, hein? Também. Olha ali, ó. Coisa linda. Então, a primeira parte, porque a gente dividiu de eu comigo mesmo e eu com a outra pessoa, né? Primeiro porque se eu não tô bem comigo, eu não vou estar bem com o outro, isso é uma regra, né? E quando eu tenho essa dificuldade, por exemplo, de entender como eu sou, aceitar quem eu sou, de estar feliz comigo mesmo, né? Então, por exemplo, eu fujo pra TV, eu fujo para o celular, pra música, eu tenho que estar o tempo inteiro concentrado em outras coisas, porque quando eu tenho um momento de tranquilidade, de silêncio, eu entro numa história de sofrimento, aquela história tão insuportável que me deixa maluco, eu tenho que fugir. Então eu tô sempre projetando, fugindo para situações que me tragam de certa forma um preenchimento, para que eu não tenha que olhar essa dor que eu mesmo estou criando. É uma coisa totalmente insana e tem muita relação com essa frase que o Murilo acabou de explicar. Como melhorar um pouco mais isso, essa relação minha comigo mesmo? Acho que mais importante, talvez, comentar para eles, Cris, qual é o tipo de problema, de dor física que eu posso ter por conta de um problema emocional. Como é que eu sei que eu fisicamente estou sofrendo com um problema emocional? Porque algumas pessoas reconhecem, outras não reconhecem o próprio sofrimento. A maioria acha que ter um problema emocional é ter depressão, é ter esquizofrenia ou crise de pânico, né? Doenças, né? Que são na verdade doenças. E na verdade não é só isso, e geralmente as próprias doenças elas estão associadas a eu ter um processo de sofrimento, eu não entender qual foi o gatilho, e quando eu não entendo qual foi o gatilho desse processo, eu não desencadeio todo o processo de cura, todo o sistema de limpeza da memória daquele trauma, né? Que daí a gente entra na memória celular e na epigenética. Mas, retroagindo um pouco antes disso, eu acho que o mais importante é eu identificar. Existem dois estados básicos. Existe um estado de luta, que era quando eu lá, ser primitivo, ia caçar, e tem um estado de relaxamento, que eu estou ali, eu já cacei, consegui a minha caça, agora eu vou relaxar e vou comer, vou relaxar e vou dormir, meu corpo vai se reparar daquela agressão da luta. Isso, meu assistente vai preencher ali. Então, quando eu tenho esses dois estados alternando naturalmente no meu corpo, o meu corpo ora vai estar agitado, ora vai estar relaxado. O que acontece hoje em dia? Eu vivo o tempo inteiro no que a gente chama de estresse crônico. Talvez vocês já ouviram falar em estafa, em fadiga, em... como é que é? Overworking? Overuse. Tem vários termos para dizer o quê? Síndrome de burnout. Cansei. Chega, deu pra mim. O corpo simplesmente está trabalhando tanto, há tanto tempo, que ele não dá mais conta de segurar essa situação. Então é mais ou menos assim, eu tô ali, um dia correndo do leão, 2 dias correndo do leão, 3 dias correndo do leão. Leão é um problema, né? E eu fico assim, 1 mês, 2 meses, anos correndo do leão. Não tem como não ter dor no corpo. Por quê? O corpo ele é muito inteligente. Se eu vou lutar, o que ele faz? Ele prepara o meu corpo, ele guarda energia na forma de glicogênio nos músculos, tensiona eles para que eu possa ir lá e dar um soco na pessoa, dar um soco no leão.
ou para que eu saia correndo. Então, eu tenho todas as estratégias de tensão, a minha respiração fica mais presa, eu não consigo dormir, ou eu durmo e acordo constantemente, o sono é leve, não um sono reparador. Eu vou o tempo inteiro buscar comida. Vocês percebem, pessoal? Fazendo aqui uma entrada, vocês percebem como... Pode vir pra cá, meu. Vocês percebem como os dois pilares iniciais que eu falei para vocês de líquidos fica prejudicado? Que como é que eu vou conseguir manter os líquidos fluindo se a minha frequência respiratória mudou por causa do estresse, se a minha frequência cardíaca mudou, se a contração dos vasos mudou por conta disso aqui, se eu me tornei mais rígido, mais conciso, mais preso por causa da questão emocional, eu fico com menos mobilidade, menos aberto ao movimento. Você percebe que isso aqui cai por terra? Você percebe que seu corpo físico já era? Só pela parte emocional. E o mais importante que a Cristina comentou, a grande maioria das pessoas não sabe que tem o leão, ou não reconhecem o leão, ou sabem, se escondem, fingem que ele não existe, e acham que isso não afeta o físico. Acha que está tudo bem. Acha que a dor nas costas é exclusivamente da coluna. Que o bruxismo não é emocional. Que o bruxismo ele é só um problema do dente. Percebem a gravidade da ignorância da humanidade, não entender essa evolução? Você é isso aqui. Você não é isso aqui. Ok? Quer complementar? Vai lá, continua na parte emocional. Eu com eu mesmo. Inclusive tem um paciente com dor na panturrilha por causa emocional, né? Que é totalmente relacionado a essa questão do estado de luta, a enervação, parte neurológica, tudo isso é um bolo que se a gente for entrar muito a fundo, a gente vai ficar horas aqui falando, né? Vocês já perceberam que o Murilo fala bastante. E na questão eu comigo mesmo, o que a gente pode fazer de prática, Como né? eu sei que eu tenho um problema comigo mesmo? Como eu sei que eu tenho um problema comigo mesmo? A questão de reparar, se eu tô sempre buscando barulho, coisas para preencher esse silêncio que eu deveria ficar confortável, né? Então eu me olho no espelho, eu não sei o que eu vejo, eu não reconheço o que eu vejo. Eu sempre tô meio aborrecido, parece que nada nunca tá bom o suficiente, né? É sempre um sofrimento, às vezes discreto, sutil, mas ele sempre tá ali. Eu tô sempre nesse sofrimento, naquela martirização, a vida é um problema, muitas vezes eu sou uma vítima da sociedade, né? Então eu nunca arrumo uma solução, eu sou sempre a criança esperando o pai e a mãe dar a solução das coisas. E esses são os principais indicadores de que eu tenho um problema emocional, além das questões físicas associadas. Então quer dizer que o primeiro ponto, só para vocês perceberem, que a Cris ela trabalha com isso, ela entende isso, ela faz isso com os clientes, ela faz esse processo de autoanálise. Mas o primeiro ponto do eu comigo mesmo, pessoal, é fazer uma autoanálise. Então quer uma dica prática? Para nesse momento, ou melhor, no final da live, para você não perder o conteúdo, para 10 minutos, deixa o celular de canto, vai num lugar mais reservado, fecha os olhos, não precisa meditar, só analisa o estado que você está. Só analisa, por exemplo, nesse exato momento a gente está num estado de estresse agudo, porque nós estamos aqui pensando o que é importante falar para vocês. Mas isso é momentâneo. Depois meu corpo vai vir para o estado de repouso, porque a gente vai comer, ok? E quando eu como, eu ativo aquele sistema de ficar de boa, que é o parasimpático. Quando eu estou em trabalho, ou a gente está interagindo, eu estou em estado de alerta. E isso é normal. O desequilíbrio acontece quando você só fica em alerta ou quando você só fica em estado de boa. A pessoa que está lá de baixo de boa demais é depressiva. A pessoa que está lá em cima no estado excessivo, ela é hiperreativa. Ou ela tem um transtorno de déficit de atenção, ela é uma pessoa extremamente agitada e nervosa. Enfim, são desequilíbrios. Você tem que ter um momento de ficar triste. Ficar triste é bom. E às vezes é normal, né? Tem que ficar. Você tem que chorar. Você tem que ficar com raiva. Sim, tem coisas boas que acontecem nos dois lados. O problema é quando você fica sempre num lado ou sempre no outro. A vida é um equilíbrio. Eu brinco que às vezes parece um pincher raivoso dentro de casa, né? Estão ouvindo legal, né, pessoal? Estão ouvindo bem, né? Segundo ponto, né? Eu e você. Aqui é fundamental você estar bem no eu com eu mesmo. Se eu não estou bem eu comigo mesmo, eu não me acho, eu não me encontro, eu não sei quem eu sou, eu não me amo, eu olho no espelho e não me identifico. Então, primeira etapa que a Cristina falou, fazer uma autoanálise e saber quem é você. Se você não sabe quem é você, isso aqui já não vai dar para fazer, tá? E se você não se sente bem com você mesmo, você não come bem, você não suplementa bem, e mesmo suplementando você não se cura, seu trato gastrointestinal fica afetado, todos os fluidos do seu corpo começam a paralisar, a sua mobilidade reduz. Esquece isso daqui. Por favor, esqueça isso, se você não faz isso.
Existe uma questão muito associada, né? Por exemplo, a pessoa que busca a fuga o tempo inteiro na comida, a pessoa que busca o tempo inteiro a fuga... Tô sempre estressada com o outro, vou beber, vou usar drogas, vou só trabalhar, porque tem gente que foge pro trabalho. E é sempre essa questão do preencher o buraco, e daí eu tenho um parceiro ali do meu lado e ele é a válvula de escape. Aí eu desconto tudo nele, porque na verdade eu não me suporto e eu preciso externalizar esse sofrimento que é tão grande dentro de mim, é uma loucura mental tão grande que se eu não botar pra fora, eu explodo. Então eu acabo descontando no parceiro, né? Eu falo às vezes pra algumas pacientes que elas parecem um pincher raivoso dentro de casa. Como é que elas querem ganhar carinho se elas não deixam nem o marido chegar perto porque parece um pincher raivoso? A maioria dos casos, ou o casamento, ou relação a dois, ela é o equilíbrio do problema de um, entendesse? Então a pessoa ela tem um buraco, ela tem uma brecha e o outro vai lá, entre aspas, e completa. Gente, isso é temporário. Supre a carência, né? Entendam que uma coisa, um casamento, ele não é um barco onde vocês estão juntos. São dois carros, do mesmo modelo, do mesmo ano, andando na mesma rua, certo? Na mesma potência. E vocês vão andando. Vai chegar um dia que um vai ter que desviar, que é a morte, entre aspas. Depois eu vou explicar. Ó, pessoal, eu vou explicar, porque mandaram bastante número 1, eu gostei, tá? Isso. Eu vou explicar o que eu falei da frase antes, que o pessoal mandou bastante número 1, eu gostei que vocês estão interagindo. Vocês entendem que pra nós, a interação de vocês ela é valiosa, porque eu sei que o conteúdo tá fazendo sentido. Não faz sentido eu perder meu tempo para explicar uma coisa que não muda a vida de ninguém. Então, no final da live, eu prometo que eu vou explicar para vocês o que significa na profundeza do o segredo da vida é morrer antes que você esteja morto e descobrir que não existe morte. Essa é uma visão que cabe no quarto pilar, dentro dos 4 pilares, na parte energética. Por isso que eu falei que eu não ia explicar isso lá no começo da live, porque é bem complexo. Então eu vou explicar só a frase que vai fazer muito sentido para vocês. O que a Cris está falando agora é da parte emocional, de você primeiro se autoanalisar, para você se entender, para você parar e olhar para você. A prática mais valiosa para isso é a meditação. E se você ainda não entendeu a valiosidade que é a meditação, vai estudar. É sério? É, vai estudar. É observar o observador, né? É observar o observador. É desligar a sua mente e se concentrar em você de verdade. Mas tudo bem, não vou muito fundo. Faça uma análise de você mesmo. Veja se você tem esses comportamentos. Murilo, realmente, quando a briga acontece lá em casa, eu me escondo no quarto. Quando o problema com meu marido acontece, eu vou lavar roupa, eu vou fazer comida, eu vou beber, né? Ah, a mulher começa a brigar, você vai beber. São fugas, meu amigo, minha amiga, que você está fazendo. Só trabalha. Para quê? Para tentar desviar do sofrimento. Você não quer encarar o problema, tá? Então é importantíssimo você olhar primeiro para você se entender. O emocional é um buraco que a maioria não leva a sério. E eu não culpo vocês. Por que eu não culpo vocês? Porque hoje você vai em alguns profissionais da saúde, tem uma dor. Ah, doutor, eu tenho dor nas costas. Ele mostra uma radiografia para vocês que não tem nada e fala para vocês. É emocional. Deve ser o estresse. Deve ser o estresse. Sem nenhuma conexão, sem nenhum motivo, se você perguntar para ele por que ele não sabe. Mas eu vou dizer para vocês, eu vou explicar para vocês. Se você, de um jeito muito simples, se você está no estado de alerta contínuo, hormônios são liberados para você estar assim. Dentre eles adrenalina e noradrenalina. Quem libera isso é uma glândula chamada de suprarrenal, ou adrenal, que é o nome moderno dela. Se ela é suprarrenal, ela está acima do rim. O rim fica nessa altura das costas, mais ou menos na altura de T12. Então você pode ter dor na região de transição da coluna tóraco-lombar, principalmente ao amanhecer para se curvar, fruto de um estresse crônico emocional, porque você brigou com seu pai e você não consegue entender o sofrimento dele. Entendeu o problema? Esse é um exemplo. Agora, a Cris vai continuar com a explicação do eu com você, para que você em casa consiga agora, se você se sente bem, você está bem, você consegue se amar, se valorizar, como que você analisa o meio onde você está para se dar bem com seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com seus filhos, com seus avós, com o seu pessoal da empresa. Tem jeito, tem jeito. Primeiro é sempre seguir a ordem, né? Do eu, as relações e, por último, o trabalho. Se eu tenho um problema na vida pessoal, isso é uma regra. Eu vou ter um problema no meu relacionamento. E por último, ele vai estourar também na profissão, na questão do sucesso, da desenvoltura, do empreendedorismo, enfim. Tem relação até com o que você vive lá dentro da barriga da mãe, com as histórias que vêm da família, mas isso é um outro buraco, tá? Acho que
o grande problema do emocional hoje é tentar entender a loucura pessoal de cada um. Porque a gente vem com uma mente, né? O que é a nossa mente? Ela é que nem um programa de computador, um software de sobrevivência. Ela vem com uma programação básica instalada que toda vez que ela vê sintomas, sinais, elementos que desencadeiam essa situação de alerta, porque eu sou um caçador, eu sou um coletor, viu lá uma folha mexendo e aquilo pode ser um bicho. Opa, alerta! Mesmo que eu tava indo de boa tomar um banho no rio, entende? Então, a nossa mente ela funciona assim o tempo inteiro, baseada no nosso banco de dados, nas histórias que a gente já viveu, nas histórias que eu carrego no meu corpo, na minha memória celular, nas minhas crenças. Então, por exemplo, hoje a gente não precisa comer um peixe podre para saber que o peixe podre faz mal. A gente só de sentir o cheiro já tem repulsa. Isso é a memória que a gente carrega. E agora a gente tem que aprender a observar, primeiro, a questão minha comigo, mas principalmente como eu me relaciono com a vida com os outros. A vida ela é um relacionamento. Se eu não consigo me relacionar com meu marido, com meu pai, com a minha mãe, quando eu sinto que, meu Deus, é um peso, é um fardo lidar com a família. Ai, hoje tá na moda família tóxica, né? Todo mundo fala isso. Eu não consigo olhar com amor e carinho, por mais que eu não concorde com todos os comportamentos, o que é natural às vezes dar um estresse ou outra, quando eu não consigo parar e analisar e ver que além daquele comportamento existe um outro ser humano, aí eu tenho um sério problema. Quer dizer que a dica prática, pessoal, é muito fácil. Agora, talvez ficou confuso para vocês, mas ela é muito fácil. O segredo para você se dar bem, com os outros, é olhar pelos olhos do outro. Seu pai, ele enche o cu de cerveja todo dia. Olha para ele e entenda assim, qual será o sofrimento que ele tem por trás disso? Qual é a mágoa? Qual é a tristeza? Qual é o tipo de situação que ele está desenvolvendo para que ele precise usar o álcool como fuga? Não tenha ódio, não tenha raiva, não tenha inveja, não tenha medo, não tenha nenhum sentimento bom ou ruim, entre aspas, para com os outros. Tenha compaixão. Compaixão. Quando você vê a sua esposa lá gritando com você, não grita com ela. Você entende que ódio, se você responder com mais ódio, só vai gerar mais ódio ainda. Você fala assim, meu amor... Tem que usar um antídoto, né? Exato, você tem que usar um antídoto. Por exemplo, para o medo, para o ódio, para a raiva, é a gratidão, a compaixão, né? A gratidão. O fato de você ter compaixão pela pessoa. Então, se essa pessoa está nervosa, isso acontece muito. Às vezes um paciente liga no consultório e o horário que ele queria foi marcado para outro e deu um conflito. Ele começa a espanar a secretária. Literalmente, isso já aconteceu várias vezes. Eu já perdi secretária por causa disso. Eu falo para a minha secretária assim, Bruna, você deve amar ao próximo como a ti mesmo. Alguém falou, né? Alguém bem importante falou isso. Ame o próximo como a ti mesmo. O que ele queria dizer com isso? A gente está entrando numa outra linha. O que ele queria dizer com isso? Olhe como se fossem os teus olhos. Pensa, será que essa pessoa, ela não está com muita dor? Será que essa pessoa não brigou com o marido? Será que essa pessoa no dia de hoje ela não bateu o carro e está meio nervosa? Será? Saiba olhar pelos olhos do próximo. Se você quer curar a relação sua com a sua esposa, olhe pelos olhos da... Deixa de ser menos egoísta. Deixa de olhar menos para o seu nome, de falar só de você, eu. Fala dos outros. Pensa qual é o sofrimento. E aceita isso. Aceita, ame isso. Né? Você não vai mudar a humanidade inteira. Você não é esse o objetivo. Eu não abri uma live aqui agora, do nada, para mudar vocês. É para fazer aquilo que dentro de mim vai me tornar melhor. Para me tornar melhor comigo mesmo, não para os outros. Não estou fazendo isso para ganhar mais, não estou fazendo isso para aparecer mais. Eu estou fazendo isso porque eu sei que se eu ensinar a maioria das pessoas a achar a causa primária delas, melhorar a saúde delas, eu estarei melhorando a mim mesmo. Eu estarei melhorando a mim mesmo. Por consequência disso, melhorando a mim mesmo, trazendo mais pessoas para próximo daquilo que eu acredito, eu também tenho mais sucesso. Mas o sucesso não é o objetivo, ele é a sequela, a consequência. O dinheiro não é o objetivo, ele é a sequela. Aquele que busca dinheiro não busca nada. Nada. E na verdade é sempre uma escassez, né? É sempre um pensamento de eu vou fazer isso, mas o meu parceiro não pode fazer aquilo. Ou ele tem que seguir todo um roteiro que eu escrevi dentro da minha cabeça.
Porque, principalmente as mulheres, elas são muito assim. Elas criam um roteiro dentro da cabeça de como o parceiro tem que reagir, como ele tem que falar, o que que ele vai fazer, se vai ser assim, se vai ser assado. E se ele não faz o roteiro que a gente criou dentro da nossa cabeça, outra pessoa nem sabia, a gente ainda fica brabo. A gente vai lá e espana, a gente aponta o dedo, a gente julga, né? E eu falo, se é pra apontar o dedo e brigar, por exemplo, porque tu só fica aí nesse sofá? Porque tu não faz nada, tu não me ajuda com nada, eu fico aqui que nem uma palhaça fazendo tudo sozinho. Eu escuto várias reclamações, várias histórias assim. Eu falo, tu tá parecendo um pincher raivoso. Como tu quer que o outro se aproxime de ti? E é verdade, o Murilo tá rindo porque ele sabe que eu falo isso mesmo. Como você quer que o outro se aproxime de você, que ele tenha compaixão, que ele possa se expor, né? Um casamento é muito uma questão de confiar, de ter uma boa comunicação e conseguir se expor. Porque quando eu tenho medo de ser julgado, quando eu tenho medo de ser criticado pelo meu parceiro, eu não consigo confiar nele. E sem a confiança, eu não consigo gerar conexão. E esse é um grande erro, porque é quando a gente é vulnerável que a gente cria conexão e amor. Então é na minha fraqueza, eu expondo a minha ferida pro Murilo, que eu sei que eu posso confiar nele. Porque se eu não pudesse confiar nele, eu não ia mostrar meu machucado, ele poderia me matar, digamos assim. Então perceba que a chave muitas vezes é eu ajustar a minha linguagem, né? Sair do modo do pincher raivoso, reclamando, apontando o dedo e só latindo, para ir para um modo onde eu possa resolver os problemas, onde a gente possa sentar para conversar, sem esse medo, sem apontar o dedo. É uma comunicação não violenta, né? Pessoal, eu tô vendo aqui os comentários de vocês, até também as gratidões, as salvações. Eu fico muito feliz em ver que vocês estão entendendo o conteúdo que vocês estão gostando. A gente vai abrir depois, no final da live, uma caixinha. Mande o que você quiser. Seja uma dúvida, seja um comentário, seja um elogio, mande o que você quiser. Eu só quero que vocês entendam que a gente faz isso que a gente faz para ajudar vocês. Se vocês têm problemas com o casal, se vocês têm problema com pais, com amigos, com irmãos, se vocês agora começaram a fazer uma autoanálise e falar, meu Deus, cara, eu estou começando o meu ano, brigado com meu marido, brigado com meu filho, brigado com a minha sogra, eu estou com essas dores que o doutor falou, eu não estou conseguindo fazer uma dieta, emagrecer, eu estou gorda, estou gordo, porque eu não consigo sair do estado de alerta e fazer minha fisiologia funcionar. Eu não imaginava que uma coisa conectava com a outra. Manda depois pra gente, tá? Manda depois pra gente. É importante pra gente saber que vocês estão entendendo, que vocês estão gostando do conteúdo. Eu agradeço os comentários. Só não dá pra responder todo mundo aqui, porque a gente tá com os dois, né, celular numa luta só. E estamos esperando a pizza ficar pronta. Nós queremos mostrar. Já ficou pronta? Agora eu vou explicar. Posso explicar agora a frase? Explica a frase. Bom, pessoal, agora eu vou explicar pra vocês então no ponto auge da live, tá? Pra gente poder também chegando no finalzinho dela. Vou explicar pra vocês a frase que eu falei pra vocês antes. Pra quem chegou meio de gaiato, que eu acho que não chegou, mas quem chegou meio de gaiato, o segredo da vida é morrer antes que você esteja morto e descobrir que não existe morte. Vamos explicar isso em 3 mortes. Então a primeira e a segunda morte da frase. Então o segredo da vida é morrer antes que você esteja morto. Primeiro morrer. Esse primeiro ponto da frase, ele fala assim, ó, é você se desconectar da sua mente, é morrer para a sua mente. Então, por exemplo, se você perguntar para mim, Murilo, quem é você? Você precisa me perguntar, Murilo, quem é você? Bom, na minha mente, eu sou um jovem de 30 anos, que estudei aí aproximadamente 10 anos, 12 anos fisioterapia, osteopatia e eu ajudo as pessoas no meu consultório. Perceba que é uma história pessoal. Exatamente. Sempre uma história. É uma história que conta, imagem. Eu sou filho do Haroldo e da Udi, né, eu cresci em Laurentino, enfim. Esse não é o Murilo. Esse, infelizmente, não é o Murilo. Isso é aquilo que a minha mente condicionou a ser. Entendeu? É isso que a minha mente conectou. Não é exatamente isso. Eu não sou aquilo que eu me profissionalizei. Eu não sou os meus bens, que muita gente fala isso. Eu sou dono da empresa tal. Você não é sua empresa. Você não é nada do que você está falando. Você não é nem que você olha no espelho. Eu não sou esse moreno com os óculos aqui, cabelo meio bagunçado e camiseta. Não sou. Não sou. Eu sinto muito. Se você ainda olha para você e quando você responde essa pergunta, responde para você, vai para o seu parceiro e pergunta, quem é você? Se você ainda responde baseado naquilo que você conquistou, naquilo que você se capacitou, que você se formou,
você ainda tem uma visão da sua mente. Por quê? Porque a mente ela julga. Eu sou o fisioterapeuta. Ah, então eu sou melhor do que quem não estuda. Isso é a sua mente. É a sua mente. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Não é o médico que é melhor do que outro profissional. Não é o cara que é catador de lixo que é pior do que quem está lá pós-graduado. Isso é sua mente. Você não é isso. Então o segredo da vida é você entender que você... A primeira etapa, o primeiro morrer, é morrer para a sua mente, é esquecer que você é isso, tá? Antes que o seu corpo físico morra, que é o segundo ponto da frase. Então, desconectar da sua mente material. Entendeu? Para se conectar a quem você é mesmo. Oi? Desse software, dessa mente. Desse drive, desse software que fica o tempo todo. Criando sofrimento e uma loucura pessoal. Exatamente. Entrar na sua... Exatamente. O Criador escreveu isso já numa passagem na Bíblia. Já escreveu lá, né, que vamos dizer assim, o mundo, né, eu vou pegar uma outra frase, vou pegar aqui, né, que Adão e Eva, quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, se desconectaram do paraíso, foram, né, expulsos do paraíso. Basicamente, quando eles começaram a julgar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, começaram a ficar na mente, eles pararam de se conectar consigo mesmo. E quando você se conecta consigo mesmo, você se conecta com o Criador. E aí você é você de verdade. Essa parte eu vou deixar um pouco de lado porque é muito complexa para explicar. E é uma interpretação que pode para algumas pessoas não ser a mesma. Então eu não gosto de entrar nesse detalhe, tá bom? Mas eu quero que você entenda que o primeiro ponto da frase é você sair da sua mente, deixar de ser essa pessoa sempre executora que faz tudo, parar um minuto, observar você e sentir você lá dentro mesmo. Você vai começar a olhar para o mundo, para as coisas, principalmente para a natureza, com uma beleza que você nunca viu. Você vai conseguir olhar uma planta simplesmente balançando no vento e achar deslumbrante, maravilhoso. Esse é o estado da iluminação, ou parte do estado da iluminação. E aqui até veio uma pergunta, como você se descreveria quando você morre para a mente? Aqui é importante fazer um esclarecimento, né? A gente sempre vai usá-la a nosso favor. Então, por exemplo, para eu conseguir ter um convívio com o outro, muitas vezes eu preciso do esclarecimento, do raciocínio da mente para poder expor um fato. Então, por exemplo, assim, eu sou dono da empresa X. Às vezes é necessário fazer essa colocação para que eu possa fechar um acordo comercial. O problema é quando eu acho que eu sou só aquilo e que por isso eu sou melhor do que os outros. E que por isso eu sou o tal, né? Aqui a gente está fazendo essa discriminação. É diferente eu, às vezes, expressar, por exemplo, como profissional, o Murilo é um fisioterapeuta. Mas como pessoa, como ser humano, ele é muito mais. Ele é algo que a gente não consegue nem nomear. Na tradição védica eles falam que é Sat Chit Ananda, que é consciência, existência e bênção. E aqui essa visão que a gente traz não é dentro de nenhuma linha religiosa, tá? É uma linha científica dos Vedas, desse conhecimento milenar, que é a base do yoga, da acupuntura, do Ayurveda, que já existe há mais de 8.000 anos escritos em sânscrito, que é uma linguagem também morta, assim como o latim. Então essa visão que a gente traz é se desidentificar do sofrimento. Qual é a resposta para saber quando a minha mente ela já não está mais no controle o tempo inteiro? Quando eu não estou o tempo inteiro em sofrimento, quando eu consigo ficar o tempo inteiro em uma serenidade, uma paz, um estado sutil de alegria. E em alguns momentos alternar desse estado para um estado de alerta, para um estado de opa, tem alguma coisa ali. Esse é o natural. A própria alegria e a própria felicidade está ligada a isso. Para e pensa. Como que você justifica, por exemplo, que pessoas muito pobres, lá na África, são extremamente felizes? Felicidade é um estado interno. Alegria é um estado material externo. É legal você viajar para a Europa? É muito legal. É alegre você viajar para a Europa. Mas você consegue ficar feliz lá na sua casinha, tomando um cafezinho preto? Felicidade vem disso. Não de você ter as coisas, de você possuir as coisas, de você dizer é meu, eu fiz, eu conquistei. É de você sentir o propósito por trás daquilo. Por exemplo, eu sou um fisioterapeuta. Isso é minha mente. Dentro de mim, eu sinto que eu posso, através do meu conhecimento,
através de tudo aquilo que foi me dado, e não só aquilo que eu somei a mim, aquilo que foi me dado, que foi a vida, que foi o estado de luz, o estado de iluminação. Através de tudo aquilo que foi me dado, mais o conhecimento que eu adquiri fruto do meu esforço, eu sinto que eu consigo somar e contribuir com a vida, com a saúde, com a correção de algumas disfunções dos meus irmãos. E isso sou eu. Eu não sou o fisioterapeuta, o cara. Até porque muitas vezes eu entro na minha mente e falo assim, putz, não consegui ajudar o fulano. Putz, eu não consegui fazer no tempo que eu... Isso eu estou me julgando. Não deveria. Dentro de mim eu fiz o meu máximo. O meu conhecimento, aquilo que no meu caminho nesse momento me levou, vai me entregar o resultado que está naquele momento. E eu não preciso nem mais e nem menos, eu preciso daquilo que naquele momento está. Percebe? É diferente. Pro agora, né? Exatamente. Com aquilo que é. Então, se você se desconectar da sua mente o tempo todo e vir para o agora, você morre para o primeiro morte da frase. E isso deve acontecer antes que você morra na matéria. É muito triste você viver a vida inteira, a vida material, essa vida que você conhece, a vida inteira, achando que você é as suas coisas, que você é a sua profissão, que você é só aquilo que você conquista. E que você só vai ser feliz quando conquistar aquilo. Que é mais triste ainda. Ah, hoje eu tô mal, mas quando daqui uns 10 anos eu ter a minha casa, eu vou ser feliz. Que triste. Que triste. Você deixou a sua vida passar. Né? Então o segredo da vida é esse. E aí tem o terceiro morte, né? Só um atendo. Hoje eu tô mal, mas eu quando eu viajava, que não tinha pandemia, eu era feliz. Agora eu não posso viajar, eu não sou mais feliz. Tem muita gente que fala isso. Percebeu? Você está sempre no futuro, você não está no agora. E se você não está no agora, você não acessa quem você é de verdade. Você tem que estar no agora. Agora, nesse momento, eu estou fazendo conteúdo para vocês. Não me interessa amanhã, se tem agenda, se tem passeio, não interessa nada. Estou fazendo conteúdo para vocês. Eu estou me doando ao meu propósito. Meu propósito de vida é ajudar os meus irmãos. Com o que, Murilo? Com aquilo que eu estou carregando de bagagem, que são os cursos que eu faço, as formações que eu faço. Esses cursos e formações são sim a minha mente. Eu tive que estudar para isso. Né? Condicionada aquilo ali. Mas na essência, eu nada mais sou do que um servo para ajudar as pessoas. Essa é a essência. Okay? Você está aqui para ajudar outras pessoas. E quando você ajuda o próximo, você melhora a si mesmo. Você cresce com você mesmo. Ok? Então, continuando a frase, faltou o último morte, né? E descobrir que não existe morte. Aqui é um tabu danado. Por quê? Porque para a pessoa ter identificado apenas a mente, o que é a vida? A vida é ali os seus 80, 100 anos. Vamos dizer que você viva 100 anos, então. Ali é a vida. Depois que o corpo material sumir, você morreu. É o conceito do Matrix, né? Acho que é um bom exemplo prático para a pessoa entender também, né? É um conceito de unidade, de conexão com todo. É bem profundo, mas a tradição védica ela explica isso já de forma milenar como ciência, né? Então, o descobrir que não existe morte, a última morte que a gente fala, né? Esse conceito de unidade que aqui é o tabu que o Murilo está falando. Se a gente pensa no exemplo do filme, por exemplo, a gente pensa em uma inteligência comandando todas as relações e com base naquilo as pessoas vivendo as suas próprias realidades, que são suas próprias mentes. Quando a gente consegue entender tudo isso e entender que existe algo fora disso, a gente percebe que existe um todo. E que o que eu faço interfere no que ele faz. Vamos dar um exemplo prático. Vamos dar um exemplo prático para vocês. Quando você percebe, olha, porque se tudo vem na prática, né, pessoal, é muito confuso para vocês. Quando você percebe que você não é essa matéria que está aqui, essa casca, que é importante cuidar dela, a gente já falou. Cuidar da parte física, cuidar da parte química. É importante cuidar dela. É importante cuidar da parte emocional. Mas quando você entende que você não é essa casca, você passa a não ter limites. Como assim não ter limites? Tudo que você quer, você pode conquistar. Tudo que você precisa ser apresentado a você. Mas como assim, me dá uma prática. Quantas vezes na sua vida você já teve um problema e você ficou várias vezes batendo naquilo ali? Eu preciso achar uma solução para isso. Eu preciso achar alguém. Vou dar um exemplo meu. Eu preciso achar alguém para me ajudar a fazer uma arte para fazer tal coisa. E você vibrou naquela maldita frequência o tempo todo. Chega uma hora que você está lá rodando no Instagram, aí o cara comenta que, não sei o que, eu faço arte para você. É um exemplo, muito besta.
Quantas vezes você ficou vibrando num problema e a solução apareceu? Bota aqui embaixo nos comentários pra mim alguém que nunca viu disso. Só comenta, eu nunca vi. Pode escrever, eu nunca vi. Se você já viu, escreve. Se você nunca viu, você escreve. Se você viu, não precisa escrever não, tá? Porque eu sei que não vai ter comentário nenhum. Nenhum. Quando você entende que você não é a sua matéria, você é o que está dentro, você consegue acessar essa energia profunda sua, o seu eu de verdade, você passa a não ter dimensão. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança do Criador. E ele não é mensurável. E quando ele não é mensurável, se você acessa essa energia, você também não é mensurável. E se você entende isso, no momento em que acontecer a morte material. O que é a morte material, Murilo? De fato é quando seu corpo físico se desprende de você mesmo. Pronto. Em um determinado momento da sua vida foram conectados. Em um determinado momento da vida vai ser desconectado. Por que é desconectado, Murilo? Porque na vida terrestre, na experiência terrestre, você já aprimorou, você já aprofundou, você já cresceu, você já desenvolveu a um nível que a matéria não te comporta mais. É sério isso? É sério isso. A matéria não te... Imagina que o Murilo ele tem uma capacidade de 100 libras, como fosse um pneu, 100 libras. No momento que eu chegar em 100 libras, não há mais como eu crescer, não há mais como eu desenvolver, não há mais como eu estar num estado de evolução. Que sentido tem a matéria? Chegou a hora da divisão da morte. Essa é a morte. E quando você olha para a morte desse jeito, você para de enxergar ela como um problema. Você entende ela como um estado de iluminação, de aprimoramento do tipo, deu, não é mais a hora, agora eu preciso evoluir. E quando você evolui nesse estágio, você percebe que o ser de luz que está lá dentro, que é você mesmo, aquele ser lá dentro, ele não morre. É o que diz a frase, na última etapa, não existe a morte. Então o segredo da vida é se desconectar da mente, antes que a vida material aconteça o fim dela, que é a morte material, e descobrir que, se você fez isso, a existência do seu ser de luz espiritual é eterna. Espero que vocês tenham entendido. Cris, quer complementar mais um pouquinho? Pessoal, vocês entenderam? Agora eu vou fazer uma síntese rápida aqui do negócio e a gente vai finalizar, tá bom? Se você chegou até o final da live, agora voltando para um estado mais calmo, se você chegou até o final da live, entendeu um pouco do conteúdo, ou chegou no meio do conteúdo e não entendeu tudo, eu vou fazer um reprise rápido. Depois, se vocês quiserem, a gente pode postar isso aqui de uma forma de um texto, uma arte, alguma coisinha bacana para vocês terem em casa. Mas, de trás para frente, dos 7 corpos que a gente tem, a gente estuda 4 na clínica. Eu não expliquei o energético para vocês. Os 3 corpos, de trás para frente, o físico, o químico e o emocional. Esse manda nesse, que manda nesse. Às vezes esse manda nesse, às vezes esse manda nesse e vice-versa. Nas disfunções e nas doenças. Não é o objetivo da live. No corpo físico, eu quero que vocês façam a partir de hoje para movimentar os líquidos. Exercício cardiorrespiratório 3 vezes por semana, 20 minutos no mínimo, com uma frequência cardíaca de 75% ao máximo. Se você não viu a aula, você não sabe como calcular. Faça exercícios de mobilidade, como yoga, pilates, exercícios de mobilidade ativa. Pode ser em casa, do jeito que você quiser. No corpo químico, entre numa alimentação que respeite a fisiologia de caçador e coletor, que há milhares de anos é assim. Então uma dieta cetogênica, rica em gordura e proteína, pouco mais de proteína que gordura, mas gordura e proteína, baixa em açúcar refinado, farináceo, produtos industrializados e alimentos tóxicos, como por exemplo o leite. Faça o uso de uma suplementação para auxiliar no processo de quelação e detoxificação. Eu recomendo tintura de coentro, que é a coisa mais simples e barata e tem poucas contraindicações. Dentro da parte emocional, pilar talvez mais importante de todo o contexto que a gente debateu aqui hoje, tá pessoal? O pessoal acho que está me vendo bem aí. Opa, agora está melhor, né? Na parte emocional, busque saber quem é você de verdade. Isso aqui é uma busca eterna, gente. Eterna? Eterna mesmo. Porque mesmo quando o seu corpo físico se desprender do seu corpo espiritual, muito provavelmente, eu posso estar pecando por falar isso, mas muito provavelmente você vai continuar evoluindo. Ou seja, você vai continuar buscando saber quem é você dentro de você. É eterno. Então comece o quanto antes, porque não há tempo para isso. Ou melhor, quando você busca e você acha você mesmo, você descobre que não existe o tempo. O tempo é uma criação da mente humana.
O tempo é uma criação da mente humana. Se ele está na mente, você não está em você. Por isso a importância de ativar o corpo, né? De fazer o exercício, da alimentação normal, porque quando a gente ativa o corpo, a gente vem para o momento presente e, por exemplo, eu estou Perceberam presente... isso aqui, mandando nisso aqui? Quando Pra você mim, faz o não exercício é físico, que você se concentra no seu corpo físico, no exercício, não está fazendo exercício pensando na tua mãe lá na frente. No exercício você está acessando o dia de hoje, você está acessando o eu, você está acessando você. E eu com você a questão de não... Só para e pensa. Eu tô parecendo um pincher raivoso? E principalmente, para e pensa, se o propósito da sua vida estar aqui para evoluir e servir ao próximo, eu e você. É só eu e você, não tem outra pessoa. Tá? Você se acessa e depois auxilia os outros a acessar ao próximo. Quando você faz isso, o seu propósito de vida será apresentado. Quando você faz isso, o seu propósito de vida será apresentado. No momento que o seu processo de vida for apresentado, você exercer isso, você executar isso com amor, com carinho, com compaixão, com o olhar do próximo, quando você se tornar realmente uma pessoa que se doa ao próximo, não é ser um palhaço, um ingênuo que faz tudo para os outros e acaba sofrendo, não é isso. É se doar ao próximo de coração, você será, vamos dizer assim, reconhecido. Né? Porque o ser humano, dentro da mente dele, tudo que ele faz tem que ter o quê? Um retorno, não é? Né? E isso é errado. É errado, você não precisa esperar nada. Tudo aquilo que você precisa será lhe apresentado na hora certa em que você estiver preparado para ouvir. É sério? Para ser, né? É sério. Para sentir. Para ser e sentir. Beleza, galerinha? Vamos encerrar para vocês aqui. Mostra a pizza pronta aqui para a galera ver que é o final da live. Ah, já esquentei umas 3 vezes. Olha, pizza pronta, janta de hoje. Lembrando, quem quer saber da parte química de dieta cetogênica bonitinho, baixa o e-book da Cristina lá, tá? Não quero vender, quero que vocês tenham acesso à saúde de verdade. Fiquem com Deus, um ótimo 2022, abençoado seja, que todos tenham muito sucesso, muita paz, muita conquista, muita saúde, que vocês sejam vocês mesmos e não a mente de vocês, que nós aqui, eu e a Cristina, possamos estar no meio desse processo, contribuindo de alguma forma, que seja um ano maravilhoso. Amanhã, dia 4, não, dia 5 amanhã, né? Dia 5. Amanhã, dia 5, começam os atendimentos no consultório, se alguém tiver precisando de ajuda, óbvio, estarei à disposição, mas se também não precisar, que a ajuda seja feita dessa forma. Fiquem com Deus, foi um prazer estar com vocês aqui no Agora. Fechando a live, encerrando primeiro aqui.